Konnichiwa, pessoal. Us. Bom, gente, já vou avisando logo que na verdade não vai ser só essa segunda parte, né? Vai ter uma terceira, porque eu vi que ficou faltando um bocado de coisa, assim, pra eu falar. É, assim, são três partes, né, na verdade, em que eu queria dividir, mas elas são um pouco longas, né? Eu vou acabar me delongando um pouco porque eu quero entrar com um pouco mais de profundidade nesses assuntos. E, assim, eu vou fazer um pouco invertido, né? Eu terminei, né, na parte que eu tava falando sobre o animal de poder, porque eu dei o exemplo da minha gatinha, né? Mas eu tinha que ter terminado também, né, a sequência lá que eu comecei a falar das partes do karatê, né, e qual é o diferencial dele. Então, assim, tinha a parte do comitê, né, que é a parte da luta, que é o combate mesmo em si, mano a mano. E aí eu só falei até o kata. Então, assim, eu vou complementar essa parte no final do vídeo, porque aí já vou linkar com a terceira parte, né, que eu vou falar sobre o porquê, né, de eu não considerar um esporte. Então, assim, eu vou entrar com um pouco mais de profundidade nessa parte do esporte, porque é, tem muita coisa pra falar, né, dentro desse âmbito. E, assim, é um assunto bem pertinente. Eu acho que ele merece um vídeo só pra essa parte mesmo. E aí, essa segunda parte aqui, então eu vou começar, né, com essa parte de onde eu tinha terminado, e aí eu volto pra coisa que eu tava falando anteriormente, né, antes de entrar no assunto de animal de poder, eu tava falando sobre a divisão do karatê, então, assim, eu vou deixar pro final essa parte do comitê, pra gente completar, e eu consegui falar aqui o diferencial, né, dele, assim, em relação às outras artes marciais, e esse comecinho eu vou já puxar aqui mesmo o gancho de onde eu parei lá. Porque, na verdade, né, gente, eu falei algumas outras coisas, assim, sobre a minha gatinha, né, sobre o fato de ela me ajudar de forma assim espiritual aqui, né? Mas também em algum momento eu acho que eu citei, né, animal de poder e eu disse que falaria em outro vídeo. Talvez fosse oportuno eu falar assim dentro de algum outro assunto, mas eu achei melhor falar dentro desse próprio assunto aqui, justamente porque assim aonde eu mais vejo a manifestação desse animal de poder, assim, aliás, o primeiro lugar, né, aonde eu vi melhor essa manifestação de poder foi justamente dentro do dojo. E assim, como eu tô trazendo esse assunto pra vocês, falando sobre o dojo, sobre as artes marciais, então eu acredito que vai casar perfeitamente. E assim, como a gente pode ver isso associado, né? Eu vou falar disso tanto fora do dojo quanto dentro do dojo, porque tem muito a ver com a nossa personalidade. Porém, eu vou enfatizar essa parte do dojo, porque aí vocês vão entender que o nosso comportamento, a nossa personalidade, né, o nosso comportamento de uma forma geral, ela vai influenciar no nosso desempenho, né, na nossa performance na vida, né, em todas as áreas. E então, o que acontece, né? Eu vou começar aqui falando o que é, né, o animal de poder. É, o animal de poder, gente, eu vou, na verdade, primeiro puxar um pouquinho o link do filme que eu citei, né, da Bússola de Ouro, que, assim, esses animaizinhos de poder, animaizinhos de poder não, aliás, eles são animais de poder, né, mas assim, no filme, ele é nomeado como Demon, e esse Demon, ele tá sempre junto da pessoa, né, e ele é um espelho da alma. E então, ele vai refletir, né, como é a alma da pessoa, ele vai materializar, na verdade, como é o eu interior da pessoa, numa forma animal, que é uma forma ancestral, vamos dizer assim. Eu vou explicar isso melhor para vocês por quê. Tem até um outro exemplo aqui que eu posso dar, que eu acho até que explica melhor, que é um desenho das antigas, gente, lá dos anos 80, sei lá, ou 90, não lembro. Não sei qual é a data, não. Eu não sou dessa época, não, mas o desenho é mais antigo que eu, né? Enfim, o nome acho que é Cavaleiros, não, Os Visionários. Cavaleiros Visionários, alguma coisa assim. Os Cavaleiros da Luz, Os Visionários, Cavaleiros da Luz, alguma coisa assim. E, assim, o enredo, né, é que no planeta, né, no planeta deles lá, acho que é Prisma, se eu não me engano o nome, quando teve alguma catástrofe lá, alguma coisa, vamos dizer que foi o apocalipse, assim, né, a tecnologia, né, a alta tecnologia que eles tinham desenvolvido começou a falhar, e aí eles tiveram que voltar a usar a magia. E aí teve um mago lá que deu poderes a esses cavaleiros, né, esses cavaleiros da luz, poderes mágicos, e aí na armadura deles tinha um animal desenhado, eles diziam que era um animal totem, né, e aí esse animal, o animal totem, né, dentro do xamanismo, quando a gente vai falar aqui de espiritualidade, esse animal totem, ele se refere a um animal ancestral, né, que ele vai representar a ancestralidade, né, uma energia, é mais um arquétipo, na verdade, né, para quem sabe o que é arquétipo, né, é quando a gente quando a gente faz uso de características específicas, né, de uma imagem de personalidade assim que a gente tem. Então, por exemplo, o arquétipo do tigre, por exemplo, ele vai pegar as características de um tigre e vai trazer para a pessoa. Então, assim, você vai manifestar como ser humano as características daquele arquétipo que você escolheu. E aí, o animal totem, ele vai ser mais uma coisa usada em clãs. Então, por exemplo, se uma família, um clã, uma tribo adota um animal como o animal totem,
eles vão usar o arquétipo desse animal para representar a força da família deles. Então, por exemplo, eles escolheram o urso. Então, eles vão manifestar as características desse urso e ele vai representar a força e a personalidade da família, né, as características da família. Então, assim, todos do clã, todos da tribo, todos da família vão herdar essas características, essas coisas vindas do arquétipo, né? E como é que a gente faz como é que a gente compara, né, com o animal de poder? Vai ser muito semelhante. Só que a diferença é que o animal de poder vai ser um animal individual. Então, assim, é um animal de identidade. Ele vai revelar, ele vai dizer, né, sobre a sua identidade, sobre quem você é. E também é uma coisa que é trazida assim como herança ancestral. Por quê? Porque dentro do xamanismo também, né, da espiritualidade, se você for estudar um pouco mais sobre a cultura indígena, né, porque o xamanismo vem dos indígenas, né, você vai ver que em algumas tribos, né, mais antigas, você vai ter o xamã, que é o sábio da tribo, assim, né, que é o que faz a comunicação, essa conexão com a natureza. Então, é quem capta as mensagens da natureza e traduz elas para os outros, né. Então, assim, eles vão ter muito conhecimento sobre como a natureza se comunica com a gente. Então, assim, sempre que eu já vi, eu até falado isso em outro vídeo, né, aqui em algum momento, eu não lembro qual exatamente, mas eu falei sobre a gente observar, né, as mensagens que os nossos animaizinhos trazem, e qualquer animal, na verdade, né. Por quê, gente? Porque quando eu falo do animal de poder, a gente tem dois tipos, né, de animal, assim, que vai, assim, como a gente categoriza, né, como os animais vão se manifestar, né, na nossa vida. Então, assim, o animal de poder é aquele animal identidade, que é o animal que vai ser fixo, ele vai te acompanhar a vida toda. Então, assim, desde o dia que você nasce até o dia que você morre, você vai manifestar a identidade desse animal, ele vai estar o tempo todo com você. Então, ele é o que mais se aproximaria mesmo do Demon, que é representado no filme da Bússola de Ouro. Por quê? Porque ele vai te acompanhar a vida toda, ele vai ser o espelho da sua alma. Então, assim, é o que a sua alma está manifestando naquele corpo, né? Então, ele não vai se separar de você. E nós temos também a outra categoria, que é dos animais temporários, que são esses animais que aparecem no nosso dia a dia. E esses temporários, eles têm a ver com o nosso momento específico. Então, assim, se a gente está, por exemplo, num momento de transformação, a gente está mudando de vida, assim, a gente está mudando de personalidade, a gente está crescendo, né? Então, vão aparecer borboletas, porque elas representam justamente esse momento de transição, né, de alguma coisa, de transformação. Então, tipo assim, ontem eu era lagarta, agora eu sou uma borboleta, agora eu posso voar. Você muda de ambiente, você muda vários aspectos, assim, da sua vida, né? Então, assim, cada um vai trazer uma mensagem diferente. E aí vai aparecer no momento em que você estiver precisando de receber aquela mensagem. E então, o animal de poder vai ser esse que vai ficar fixo com você, né? Pra toda a vida. E aí, voltando um pouco lá para o que eu falei sobre a minha gatinha, uma coisa muito interessante que veio foi a cor da minha gatinha. Porque assim, gente, cada cor tem um significado também, né? E aí, a minha gatinha veio mesclada, vamos dizer assim, híbrida. Na verdade, híbrida é a melhor palavra que eu posso usar, né? Ela veio de duas cores. Ela veio, uma parte dela rajadinho, um cinza rajado, né? E outras partes são brancas. Então, assim, é como se tivesse misturado essas duas espécies, né? E assim, gente, depois que eu comecei a estudar, né, essa questão do animal de poder, quando eu fui descobrir qual era o meu animal de poder, isso fez muito sentido. Por quê? Porque eu não lembro como eu fiz o teste, porque tem várias maneiras de você saber como é que qual é o seu animal ancestral, né? Eu sei que vocês vão me perguntar, então assim, eu me lembro de ter visto alguma coisa sobre o animal de poder acho que a Maya Andrade falando, eu não lembro, acho que eu lembro de ter assistido algum vídeo dela, mas eu fiz seguindo o exercício da Bárbara, do canal Desprograme-se. É um vídeo mais antigo também, bem antigo assim, que ela fez já faz muito tempo, mas eu acho que eu fiz no método dela, né? E aí vocês podem achar aí o método de vocês, eu acho que o meu foi, não sei se era visualização, meditação, alguma coisa desse tipo. E aí, assim, eu sei que era pra visualizar, né? Você faz um processo para você internalizar e você conseguir olhar para o seu animal de poder, que é muito parecido com aquilo que eu falei sobre o Naruto, né? Quando ele medita, né? Quando ele internaliza, ele consegue conversar com uma raposa. Então, assim, quando você entra, você consegue enxergar qual é o seu animal que tá lá dentro de você, né? Que tá te ajudando nessa jornada. E aí, o meu deu um animal híbrido. E aí, só agora, assim, depois de muito tempo, acho que, aliás, agora mesmo, literalmente, quando fui querer gravar esse vídeo aqui pra vocês falando sobre isso, né, que eu fui prestar atenção em algumas coisas que já estão presentes na minha vida há muito tempo. E uma delas é essa. Então, tipo assim, a minha gatinha veio com essas duas cores e casa muito com o meu animal de poder, que é híbrido. E então, tipo assim, gente, não fiquem restritos achando que vai ser
só um animalzinho comum que você vê hoje em dia, sabe? Porque às vezes não é. O meu, por exemplo, não foi. Então, poderia até alguém dizer que tá errado, tipo, não tá errado. Porque é animal de qualquer jeito. E foi como eu vi, sabe? Foi como eu vi, foi o que veio pra mim e é o que realmente é. E depois, quando a gente vai estudar as características, né, do animal, a gente consegue perceber que como tudo se encaixa. Então, assim, isso também é um ponto para vocês entenderem como é que vocês funcionam dentro do dojo. Então, assim, o seu estilo de luta. Por isso que foi o primeiro lugar para onde eu olhei. Porque, tipo assim, quando a gente pensa, né, em animal, principalmente esses animais que são selvagens, a gente logo associa a instinto. É luta, é caça, é selva, é caçador e predador. Então, assim, caçador e predador é a mesma coisa, né? Enfim, é o predador e a presa, né? Então, a gente associa muito a essa coisa da luta, só que no sentido literal. Então, fica mais fácil da gente associar e visualizar o que a gente é. E de qualquer forma a gente vai mesmo, né? Manifestar algumas características animais. Por quê, gente? Porque a gente não está desassociado da natureza. E o animal de poder, ele vem justamente para lembrar a gente que a gente nunca esteve desconectado do todo. Que a gente sempre foi um só com a natureza. A gente também é a natureza. E, inclusive, tem uma coisa interessante no xamanismo, é que eles têm, né, a crença de que a gente já passou por é, os reinos, assim, antes de se tornar humanos. Então, a gente já foi é, mineral, a gente já foi animal, a gente já foi alguma outra coisa que não necessariamente é essa pessoa de carne e osso que a gente é hoje, né? Então, até formar aqui, a gente já passou por outras coisas, e essa coisa do animal de poder é uma memória ancestral, é uma memória que está falando biologicamente, né? São memórias que estão no DNA. Quando a gente entra para falar sobre espiritualidade, a gente vai falar também sobre os registros acásticos. E aí as pessoas perguntam, mas onde é que a gente encontra esses registros acásticos? Então, eles estão dentro de você. Eles estão na sua própria consciência, eles estão gravados no seu DNA. Então, tem muita coisa gravada no nosso DNA. Entendem? Então, assim, porque a gente herdou muitas energias é, de outras civilizações mais evoluídas, né? Alguém já deve ter ouvido também falar sobre Atlantis, ou sobre Lemúria, enfim, sobre essas outras civilizações que vieram antes da gente, né, que estão tentando retornar, né, nesse momento que a gente está agora planetário, que a gente está aqui já mais para o fim, né, do apocalipse. Então a gente está finalizando aqui, e aí as coisas estão cada vez mais exaltadas, né, em relação a isso, assim, as revelações estão vindo com mais força agora, né, estão ganhando intensidade. E aí, o que acontece, né? Inclusive, eu acho que lá no filme, né, da Bússola de Ouro, a gente vai falar do mundo de Lira, né? Que no caso é o nome da personagem. Mas a gente tem, né, o planeta, a gente tem os Lirianos, né? Que se vocês vão ver, se forem pesquisar essa civilização, né, eles têm aquela imagem, né, de leões humanos, leões humanos, assim. Então, outra civilização assim, muito forte, que também, né, da nossa ancestralidade. E aí, muito bacana, assim, quando a gente consegue fazer essa conexão com todas essas coisas, né? Então, assim, essa memória, ela vai não só ditar algumas coisas, né? Mas também, assim, vem como energia de proteção, né? É uma força que faz parte da gente e a gente desperta ela e a gente consegue utilizar ela a nosso favor, né? Então segue muito a lógica dos bijus, que é a partir do momento que você domina aquela força que existe dentro de você, você consegue usar o máximo do seu potencial, entendem? Então, assim, a gente vai ver, por exemplo, é muito fácil da gente ver no desenho do Kung Fu Panda, por exemplo, né? Vai ter o estilo, né, ali dos animais, cada um vai ter o seu estilo de luta. E é muito isso, assim, ali tá literalizado, bem literal mesmo, mas porque tipo assim, eles estão com uma postura de pessoas, né? Conversando como pessoas, mas o corpo deles é do animal mesmo. Então, assim, você vai ver um tigre andando, né? Como uma pessoa mesmo, um pezinho lá, mas a aparência dele é do tigre mesmo e ele vai lutar como tigre. Então, assim, a gente vê isso no Kung Fu, né? Eu acho que isso foi um pouco mais disseminado, né? No âmbito do Kung Fu, mas a gente tem isso, na verdade, em todas as artes marciais. E é como a gente se manifesta na vida mesmo. Então, assim, dentro do karatê a gente também tem isso. Se você for olhar lá dentro do dojo, vai ter uma identidade animal que vai se manifestar mais no seu comportamento lá dentro, porque realmente é uma questão de personalidade, de identidade. Então, o que veio pra mim, né, no meu animal de poder? Ele é um tigre de dentes de sabre, metade, né, e a outra metade é um tigre branco. Então, assim, gente, depois que eu fui reparar, cara, eu tenho realmente as características dos dois. E por um momento, assim, acho que na primeira vez que eu pesquisei, eu identifiquei que eu tinha mais as características do tigre de sabre. Mas hoje,
eu parei pra prestar bem atenção, porque eu achei, né, por um momento que o tigre branco estava ausente. Só que não, na verdade ele sempre esteve ali. Porque assim, gente, como é que são as características, né? Olha, o tigre de sabre, ele na verdade não é nem um tigre, né? Não é nem considerado um tigre mesmo, o nome é tigre, dente de sabre, mas ele é um felídeo, né? E ele foi caracterizado, enfim, como um tigre, mas ele é um animal ancestral. Se vocês forem parar pra ver aquele filme da Era do Gelo, super famoso, todos os animais escolhidos ali realmente têm a ver com a Era do Gelo, a era glacial, porque eles são animais extintos, eles são animais pré-históricos, eles não existem mais no nosso mundo atual hoje, mas eles são ancestrais. Então, se vocês forem até se aprofundar um pouco, né, vocês vão ver que o tamanho deles era condizente com aquela época. Então, tipo assim, é tipo os dinossauros, sabe? Que eles eram gigantes. Gente, um tigre, esse tigre, sabe, naquela época ele era monumental. Eu não lembro aqui agora é, não lembro aqui agora qual o tamanho deles não, mas se vocês forem pesquisar aí, vocês vão ver que o mamute, aquele preguiça lá, ele não é esse preguiça que a gente tem hoje em dia, né? Ele é diferente, é aquele ancestral. Eu até esqueci, acho que ele tem um nome específico também. E o tamanho deles é surreal, assim, sabe, gente? Não tem nada de proporcional com esse mundo que a gente conhece hoje. E eles tinham características que eram adaptadas, né, para aquela época. Então, assim, esses dentes grandes eram adaptados para aquela época, que era um modo de sobrevivência deles. E eu falei isso naquele vídeo sobre alimentação, né, sobre essa coisa da nossa evolução, então a evolução da arcada dentária, ou dos nossos ossos, da nossa postura, enfim, tudo isso tem a ver com a nossa evolução enquanto espécie mesmo, sabe? E aí, devido à era que a gente está vivendo, ao nosso cenário, aí tudo, o nosso corpo é essa tecnologia inteligente que se adapta, né? A tudo o que acontece no meio ambiente. E isso é outro motivo para a gente ver que a gente não é separado do todo, né? A gente não é separado da natureza, a gente está o tempo todo caminhando junto com ela. Então, o que acontece, né? O tigre de sabre, ele vai ter essa coisa mais de instinto de sobrevivência, né? Ele vai ser mais bruto, ele vai ser mais primitivo. Então, a ação dele vai ser mais impulsiva, vai ser mais bruta, vai ser mais assim, tipo, eu vou com tudo, eu vou ser implacável. Então, essa coisa mais, ele é mais robusto e ele tem essa força nos dentes, né? Eu me lembro que na época, assim, quando eu fiz isso, eu identifiquei que, assim, eram umas características que se manifestavam em mim mais, assim, na adolescência, porque na adolescência eu tava, assim, com os hormônios à flor da pele e aí tava no auge do auge. Eu já falei pra vocês que eu tenho a SOP, né? E uma das características da SOP, a síndrome do ovário policístico, é justamente produzir mais testosterona. Inclusive, tem um detalhe interessante, que quando você está praticando alguma arte marcial, né, você está produzindo mais testosterona. Eu lembro que você se falou isso uma vez, eu fiquei, ai meu Deus, mas eu tô querendo baixar o nível de testosterona, você tá falando que eu tô produzindo mais, aí lascou com tudo. Porque assim, gente, tem algumas atividades que especificamente elas vão produzir ou mais progesterona ou mais testosterona. Então, por exemplo, se for a dança, que tipo assim, aquela associação que eu falei pra vocês no vídeo anterior do Yin Yang, que tem a ver com energia. Não é gênero, tá, gente? Não é gênero masculino e feminino. Eu tô falando de energia, porque todo mundo tem o masculino e o feminino dentro de si. Então, assim, todo mundo vai produzir testosterona, todo mundo vai produzir progesterona. Pelo aquele símbolo do Yin Yang, você sabe a diferença. Tipo assim, todo homem vai produzir mais testosterona e um pontinho ali de progesterona que é para equilibrar. E a mulher vai produzir mais progesterona, mas ela vai produzir um pouquinho de testosterona para equilibrar. Por quê, gente? Porque todo mundo precisa desses dois hormônios. Porque tem funções no nosso corpo que dependem desses hormônios. Então, assim, ele não é exclusivo de um e de outro. Todo mundo precisa porque todo mundo é ser humano. Enquanto a gente está nesse mundo dual, a gente acha que é tudo separado. Mas não é, por isso que eu digo que é tudo uma coisa só. Quando a gente vai olhar para essas civilizações mais evoluídas, a gente começou a ver esse assunto de ET agora, né? Começou a se revelar, mas isso já existe há muito tempo, e para quem já tá por dentro disso há mais tempo, tipo, não tá achando nada estranho, porque a gente já tá cansado de saber do que já existe, né? Mas para quem isso ainda é surpresa, vale a pena dar uma pesquisada, e aí vocês vão ver que a maioria das espécies, elas já são híbridas, né? Elas já são uma coisa só, em um corpo, né? Elas não tem gênero. Então, elas já estão mais evoluídas exatamente por isso, porque elas já conseguiram essa integração, né, que é um dos primeiros passos para você chegar no nível assim, mais alto, né, de consciência. Conforme a civilização como um todo vai evoluindo, né, a gente vai tendo essas junções. Então, quando eu produzia, né, eu tava com a testosterona lá nas alturas, né, isso porque, assim, gente, naquela época, o que acontece com a SOP, né? A gente nasce com ela, mas ela só se manifesta quando a gente entra na puberdade, ou seja, exatamente quando a gente começa a produzir os hormônios que são
Eita, agora eu esqueci o nome, são andrógenos. Isso, são andrógenos, porque são os que têm em comum tanto no homem como na mulher, né? Que são basicamente os hormônios adultos, né? Então é quando a gente começa a. Sabe, quando a gente começa a nascer pelo, quando a gente começa a. Em regiões, né, que não nasciam antes, por assim, criança não tem pelo nas axilas, por exemplo. Então, quando a gente entra naquela fase hormonal, o filme Divertidamente 2 vai explicar perfeitamente isso, que começam a surgir outros tipos de emoções. Enfim, começam a vir coisas novas, ou seja, isso faz parte da formação do ser humano, né? Conforme ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo, e aí ele fica completo quando ele fica adulto. Ele só fica completo de verdade quando fica adulto. Não é exatamente quando saiu da barriga da mãe, entende? Tem todo um período, todo um tempo até ele ter uma formação completa e ele criar essa estrutura que vai dar conta desse mundo, né? Desse mundo aqui fora, da barriga da mãe. Então, assim, o que acontece? Nessa época começou a se manifestar, então, assim, ficou mais exaltado. Eu ainda não sabia que eu tinha esse distúrbio hormonal e só teria como saber depois que se manifestasse, né? Então, assim, depois que veio a menarca, né? A primeira menstruação, é que começou a aparecer. Mas, assim, mesmo assim, eu sempre fui hiperativa desde criança. Então, e isso não devido aos hormônios, né? Já foi devido à minha questão neurológica. Eu ainda não toquei nesse assunto aqui, mas é porque, tipo assim, eu tenho neurodivergência, né? E uma das características da neurodivergência também é a hiperatividade. Então, assim, foram duas coisas que acabaram encontrando, né, esse ponto em comum. Mas mesmo assim, sabe, quando a gente tem. É por isso que eu não vou dizer que a característica do distúrbio hormonal é que se manifestou lá atrás, porque pode ter sido outra coisa, entendeu? E como eu não tenho estudo sobre essa parte da medicina, né, principalmente sobre hormônios, para entrar a fundo sobre isso, eu só sei da minha condição, então eu não vou aprofundar nisso. Mas a parte neurológica, ela começa a se manifestar desde que a criança nasce, né? Desde pequenininho você já começa a ver alguns sinais ali que ela é diferente, que ela tem alguma coisa diferente. E aí, não era só a hiperatividade, porque eu realmente era muito, 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 muito ativa, assim, eu precisava o tempo todo estar gastando energia, né? Porque era excesso de energia, e vinha esse excesso de testosterona também, né? E aí eu tinha que gastar. E aí tem mais força física, né? Porque assim, gente, a testosterona, ela é responsável por características como a força de vontade, a, essa força física que a gente tem, né? E essa motivação, essa coisa da ação. Se vocês forem estudar o Yin Yang também, ele vai falar, é o sol, né? O masculino, é o sol, é o dia, é a ação, é o movimento. Então, é a força, é aquilo que te dá aquele gás, é aquela vontade de você se levantar todos os dias, né? E o feminino, ele vai ser a noite, vai ser representado pela lua, vai ser essa coisa da intuição, vai ser a serenidade, é você meditar, é você interiorizar as coisas. E aí, o que acontece, né? Quando a gente está com esse distúrbio hormonal, as coisas entram em desequilíbrio, né? Porque aí a parte masculina fica exaltada, então, tipo, não consigo parar, eu fico o tempo todo hiperativa. E aí, nessa época, eu sentia que o dente de sabre era o que mais estava se manifestando ali. Por quê? Porque eu tinha um pouco mais de dificuldade de aquietar. Porque o tigre branco, o que ele traz? Das características dele, ele é um tigre mais solitário. E ele fica. É mais observador, ele é mais estrategista. Então, assim, gente, foi até um pouco difícil assim, de eu conseguir ver em que fase que eu estava, ou perceber se os dois estavam presentes, ou um estava mais presente que o outro. Mas, no fim das contas, os dois estão presentes. Não tem como, porque é híbrido, entendeu? E se eu nasci assim, eu nasci com os dois, então eles estão aqui o tempo todo comigo. É claro que vai em um determinado momento, se exaltar mais do que o outro, até a gente achar um equilíbrio e tal, mas, independente disso, um pouquinho de cada um vai estar presente ali, sabe? Então eu posso não ter percebido antes, mas hoje eu acho que eu consigo olhar com um pouquinho mais de clareza e identificar que na verdade sempre estiveram. Por quê? Porque como recentemente eu tive, né, aquele burnout que eu falei, não foi o primeiro, foi o segundo, na verdade, mas esse foi o que mais me massacrou mesmo, porque eu cheguei no limite do limite, não foi só no primeiro limite, eu ultrapassei já um limite que eu já tinha ultrapassado, então, ou seja, cair de novo na mesma armadilha, isso debilitou bastante o meu corpo. Então, assim, pra mim, voltar a ser o que antes, não volta. Não é que eu não volte, na verdade eu nunca deixei de ser. Mas eu senti muito impacto, principalmente no corpo. Então eu fiquei com a sensação, na verdade, assim, de que quando eu fui ficando mais velha, eu fui. Agora eu vou explicar não em relação a tipo, foi por causa do burnout, mas assim, é a sensação geral que a gente tem, né? A gente vai envelhecendo, a gente sente que vai ficando um pouco mais lento. E de verdade não é isso, né? Assim, a gente vai mudando muitas coisas, na verdade. Dentro da gente, não é só a mente, né? Acaba que biologicamente as coisas vão se modificando também, mas é de acordo com a nossa consciência. Então, assim, a partir do momento que a gente aprende a fazer as coisas com mais maturidade, a gente fica mais inteligente, né, velho? A gente vai aprendendo a fazer as coisas com
com mais sabedoria. Então, aliás, com mais prudência, vamos dizer assim, porque quando a gente tá na adolescência, a gente é muito imprudente, vamos combinar que a gente é muito imprudente. A gente faz muita coisa como se estivesse no modo instintivo mesmo, sabe, de sobrevivência ali. E a gente não raciocina muito o que a gente tá fazendo. Então, por isso que eu digo que eu arrebentei muito o meu corpo na infância, sabe? Eu saturei, assim, eu exagerava muito, porque tinha muito também essa coisa do ego exaltado, tipo, eu preciso mostrar que eu sou boa, eu preciso demonstrar perfeição o tempo todo, sabe? E tinha que ter uma performance assim, brilhante, aquela coisa grande. E eu, sendo muito imaginativa, eu pensava, eu sempre tive um parâmetro muito alto para as coisas, muito perfeccionista. E aí o meu parâmetro era muito alto, sempre foi muito alto. Porque desde pequena, assim, eu fui apresentada a coisas assim, mas por algum motivo eu sempre fui puxada para esse lado mais. Então, assim, essa coisa muito, com parâmetros realmente muito altos, assim, que às vezes eu não alcançava e aí eu me frustrava muito. Então, assim, eu fui entendendo muitas coisas conforme essas minhas pesquisas, essas minhas descobertas sobre as camadas da minha identidade, na verdade, né? Então, assim, o animal de poder é só uma delas. A questão da neurodivergência também, eu tenho dupla excepcionalidade. Então, são duas neurodivergências em uma, e elas parecem opostas. Então, assim, é também para trazer um equilíbrio, sabe? Enquanto eu tenho, eu não falei disso ainda com vocês, né? Mas, assim, eu tenho, né, o superdotismo e eu tenho o TDAH. O TDAH que foi uma surpresa para mim, porque o superdotismo eu sempre identifiquei mais, né, assim, as minhas características, mas o TDAH eu realmente fiquei surpresa, mas isso fez todo sentido depois, quando eu parei para prestar na minha dificuldade de lidar com o tempo. Então, assim, eu tenho uma extrema dificuldade de lidar com o tempo das coisas. Então, assim, eu vou mais lento, eu vou mais devagar, e aí eu fico numa briga interna comigo mesma, sabe? E, cara, eu senti muito isso dentro do dojo, porque, assim, eu sempre considerei que eu era uma pessoa rápida para aprender as coisas. Só que, quando a gente vai falar da neurodivergência, tem gente, né, que quando tá ignorante, né, que não tem conhecimento sobre isso, vai logo associar, por exemplo, a pessoa é superdotada, então ela é boa em tudo. Não, gente, ela não é boa em tudo. Ela é boa em uma coisa específica, que é aquilo que ela se identifica mais, é aquilo que ela mais gosta, né? Tem sempre alguma coisa, alguma área específica que chama mais a atenção dessa pessoa. E aí, ela vai ser muito boa naquilo especificamente. Eu sempre amei karatê, mas tem algumas coisas dentro do karatê que eu tive mais dificuldade de fazer, né? E aí, quando eu não conseguia fazer, eu me frustrava. E aí eu ficava me cobrando muito, assim, algumas limitações físicas mesmo, sabe? Que eram coisas que poderiam ser desenvolvidas se eu tivesse tido uma técnica mais específica antes, ou seja, se eu tivesse adaptado. E isso eu só vim descobrir quando eu comecei a fazer a yoga. Então, assim, assim como o neurodivergente, né, no âmbito dos estudos vai pedir adaptação, isso vai ser de forma geral, gente, porque no corpo físico também vai existir isso, né, porque, tipo assim, você vai ter algumas diferenças de funcionamento e isso vai pedir que você, para conseguir fazer coisas extraordinárias ou para conseguir fazer o básico, o mínimo, você vai ter que ter algum tipo de adaptação, porque o seu cérebro já entende as coisas de um jeito diferente. Então, assim, querendo ou não, o dojo ele é uma sala de aula e você vai estudar sim, você vai estar. Você está aprendendo alguma coisa. A partir do momento que você está aprendendo alguma coisa, é uma sala de aula, é estudo sim. Então, assim, eu tinha. Assim, eu tinha velocidade para algumas coisas, né? E tinha lerdeza para outras. E aí, é esse conflito interno o tempo todo, sabe? E aí, por isso que é importante você saber o que você tem, saber quem você é, né? Esse autoconhecimento para você saber o que você vai fazer com isso, né? Tipo assim, como que você vai lidar com as suas próprias características. Então, é, como é que é, né? No dentro do dojo, eu tinha que, não só dentro do dojo, mas na vida, né, gente? Eu tinha que lidar com essa minha lerdeza. Lerdeza que eu falo, lerdeza, meu Deus. Mas é uma dificuldade de caminhar no ritmo dos outros. Então, assim, eu sou uma pessoa que é rápida, mas ao mesmo tempo é lenta. Por quê? Eu tenho o meu ritmo para aprender as coisas. Então, por exemplo, o superdotismo, o que ele me dá? Como eu penso, o pensamento é muito acelerado e as minhas ideias já vão lá na frente, né? Eu sou visionária demais. Eu tenho uma coisa de alguém me passa um exercício e aí a minha ideia já fez tudo, tipo, já foi do nível mais avançado, já terminou o negócio em 2 minutos já na minha cabeça. E aí o corpo não acompanha, o corpo é lento. Aí eu perco a paciência com o meu corpo, porque o meu corpo, obviamente, ele não vai conseguir acompanhar o ritmo. Só que pela minha mente eu não consigo fazer o meu corpo sentar e começar aquele projeto, aquela coisa. Acho que por isso que eu senti tanta dificuldade no âmbito da arquitetura, no âmbito especificamente na disciplina de projeto, né? Porque era assim, gente, a parte da criatividade é fácil, a gente resolve. Mas a execução era difícil para mim porque era um processo que eu já sabia que era longo.
Mas o superdotado ele não tem paciência para ficar muito tempo numa coisa só. Então, quando você fica muito tempo ali sentado fazendo aquele projeto, aquilo é exaustivo, é cansativo. E especificamente, eu sempre tive muita dificuldade com o computador. Exatamente por quê, gente? Porque se eu sentar e pegar um papel manual, a minha caneta é mágica, eu faço tudo com uma caneta, sabe? Quando eu sento de frente para um computador, tá, mesmo que eu entenda o programa, a minha falta de paciência não é com o tempo que eu vou levar para entender o programa, é o tempo que o programa vai levar para me entender. Vocês entendem? É tipo assim, eu quero falar para ele fazer uma linha, aí eu tenho que apertar uns 300 botões, aí ele tem que calcular, fazer os cálculos matemáticos dele para entender o que eu quero e ele não faz o que eu quero de uma forma mais simples. Pra mim, ele complica as coisas. Eu acho que o computador é burro. Eu sempre acho que o computador é burro, porque assim, meu cérebro vai rápido demais. Aí eu falo, mas que lerdeza pra entender que uma linha é um ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, é um tracinho, 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 você liga tudo e dá um negócio. Ai, gente, é tipo assim, ai, o robô pra entender o meu cérebro humano. Tipo, oh, meu Deus, meu Deus, enfim. Vocês vão olhar pra inteligência artificial hoje e vocês falam assim, nossa, mas eles fazem acelerar muito o processo, né? Mas não é humano, gente. Tipo assim, não é o que a gente quer. Pelo menos eu sempre brigo muito exatamente porque ele não faz nada do que eu quero. Aí eu tô imaginando uma coisa de tal forma na minha frente e ele faz o exato oposto. Assim. Eu acho que, é claro, vocês vão falar que, mas isso não é só porque você não é divergente, não. Todo mundo passa por isso, né? Porque eles ainda estão sendo desenvolvidos e melhorados e tal, e aí você tem inteligências e inteligências, né? Mas assim, gente, no geral, falando do que a gente já tinha há um tempo atrás, assim, sem a inteligência artificial, né? O computador mesmo, é aquela coisa da dificuldade, tipo assim, pra mim, demora assim, para desenvolver a parte da coisa quando eu vou falar de criação, sabe? Quando eu vou falar de criatividade. Porque eu crio uma coisa na minha cabeça e eu acho muito mais simples eu fazer com as minhas próprias mãos. Porque eu já sei o que eu quero fazer, sabe? E aí vinha o conflito, né? Porque quando eu fazia tudo rápido. Assim, as coisas que eu tenho facilidade eu fazia muito rápido. Eu usava as ferramentas com facilidade, né? E depois eu já queria partir para outra coisa e sabe quando você é obrigado a ficar no ritmo dos outros porque assim o coletivo e aí tá o que eu vou fazer, eu fico ociosa, eu ficava ociosa. Antes eu não sabia lidar com isso, né? Eu não sabia o que fazer, por exemplo, como é que eu posso agir quando eu tô no meio comum, né? Porque assim, gente, o principal de quando a gente recebe um diagnóstico, né? No meu caso não assim, mas é, quando a gente descobre o que a gente tem, né, e a gente começa a entender o que é, quais são as características, é justamente o que a gente vai fazer com isso, né? Como a gente vai utilizar isso a nosso favor. E como que a gente não vai deixar isso se tornar uma ferida no mundo. Por quê? Porque uma das coisas que o superdotismo traz é a arrogância, muitas vezes a ignorância, mas assim, a falta de paciência por, na verdade, é mais a decepção por não encontrar alguém que fale a mesma língua que a gente, que entenda o que a gente entende. Então, assim, foi uma jornada muito difícil, mas quando a gente vai amadurecendo, né, porque no geral todo mundo tem que amadurecer, a gente vai conseguindo baixar esse ego, baixar essa crista, e aí a gente vai estabilizando, e aí a gente vai conseguindo, não é exatamente caber no mundo, mas criar o nosso próprio espaço. E fazer parte desse mundo, entende? Então, tipo assim, não é sobre caber no âmbito do outro, é sobre caber no mundo que é de todo mundo, e só que do seu jeito, com a sua personalidade, com a sua autenticidade. Eu estou falando disso e eu não estou aqui fechando um círculo aqui em volta de um determinado grupo. Porque, assim, todo mundo, gente, todo mundo, independente de ser diferente ou não, passa pelo mesmo processo, tá? Então, assim, a gente tem que amadurecer, a gente tem que fazer é, esses desenvolvimentos, né, da nossa maturidade, do nosso quebrar, né, do ego, assim, diminuir o ego, que no caso não é você eliminar o ego, mas é você integrar, você conseguir agir com o material e com o espiritual, porque essas duas coisas elas não estão desunidas, elas estão juntas, elas têm que ser integradas, elas todos faz parte de você, entendeu? Então, não desassocia, tá tudo associado. E aí, o que acontece, né, gente? Voltando aqui pra parte do tigre, né? Só pra gente não fugir muito, porque eu tenho essa mania de fugir muito. Faz parte tá passando mil e uma coisas na minha cabeça. Agora vocês sabem por quê, por causa disso. Meus neurônios, eles vão pipocando aqui um monte de coisa. Aí vocês falam assim, então traz o TDAH agora que é pra você ficar... Enfim, acho que o TDAH também traz isso, né, de eu dispersar muito, mas eu continuo focada aqui, né, no que eu tô falando, porque eu tenho a minha telinha mental, então, tipo assim, na minha cabeça tudo organizado. E aí, assim, como é que a gente manifesta, né? Como é que eu manifestava, né, isso dentro do jogo? Por exemplo, das características físicas, né, do tigre de sabre. Ele é muito robusto, ele era grande, imponente, e aí, na caça, por exemplo, ele era mais troncudinho, né, vamos dizer assim.
as patas mais curtas, então ele não era um tipo de animal que corria longas distâncias. Então, assim, quando você olha pro tigre, você vai pensar, por exemplo, no leopardo. O leopardo, ele alcança uma velocidade, né, gigante, né? O tigre também, assim, sendo felino também, né? Ele, eles, na caçada deles, eles correm longas distâncias e vão muito rápido. E no caso do tigre de sabre, não, ele não tinha essa característica. E ele caçava por emboscada, então assim, era em grupo. Ele sempre pensava no grupo, era a liderança do grupo para poder caçar e aí ter o seu alimento, né, as suas presas. E como é que ele fazia? Ele tinha patas. As patas dele não eram iguais desse tigre que a gente conhece hoje, elas eram largas, elas eram adaptadas para aquela época, elas eram pesadas, era para pesar mesmo. Porque quando eles pegavam assim, os pontos fortes deles, né, não eram só as presas, mas eram as patas também. Então, assim, eles tinham muito músculo, muita força, brutalidade, era aquela coisa mais agressiva mesmo, mais ancestral. E aí, quando eles pegavam a presa, e aí o golpe fatal era, logicamente, com os dentes, né? Mas essa força nas patas era muito peculiar deles, né? Era uma coisa muito deles, assim, específica de característica deles, né? E eu sempre tive muita força nas mãos. Antes de eu ter a minha tendinite, né, eu tive até cedo, deu nas duas mãos, inclusive, mas eu sempre tive muita força, então às vezes eu até brincava assim com os meninos na escola, né, medindo força, inclusive eu fazia muita queda de braço, eu tinha mais, na época que eu só comia banana que eu era anêmica, eu era mais forte do que hoje em dia, mas enfim, eu sempre tive muita força assim, então por exemplo, se eu segurasse um objeto assim, muito dificilmente alguém conseguia tirar das minhas mãos, entendeu? Porque eu sempre tive muita força aqui, inclusive as minhas veias na parte das mãos sempre foram mais saltadas, mesmo eu exercitando os braços e tal, enfim, sempre foram mais exaltadas na parte da mão, então assim, era a parte que eu sempre tive mais força. E as minhas mãos, elas são mais alongadas, né, então assim, elas não são muito do tigre de sabre, né, elas estão mais para essa do tigre branco, mas mesmo assim eu sempre tive muita força, ou seja, exatamente porque as características, né, dos dois estão muito presentes. E aí, o que eu peguei assim de primeira do tigre branco? Estrategista. Ele é muito estrategista e muito solitário. E eu sempre fui uma pessoa muito solitária, muito espiritual e muito, assim, questão de sensibilidade e muito, assim, tipo, eu vou ter precisão, né? Eu vou ser uma pessoa que observa, que faz estratégia e eu sou muito precisa. No início, o que acontecia, gente? Quando eu tava lutando, eu era muito rápida e, assim, eu tô falando da minha adolescência, né? Quando eu tava no auge do auge, assim, com os hormônios à flor da pele. Eu sempre treinava muito, tipo, era mais um movimento de competição, né? Porque a gente tem tipos de comitê, eu vou falar mais pra frente sobre os comitês para vocês entenderem melhor. Mas quando a gente tá falando de campeonato, a gente tá falando mais de velocidade. Então a gente acaba priorizando um pouco mais a velocidade do que a força. E eu tinha uma precisão muito grande no meu golpe, por quê? Porque eu esperava o momento certo de atacar, e quando eu atacava, eu sempre atacava com precisão, ou seja, eu sempre acertava. Era muito difícil eu dar um soco no alma, um golpe que eu avançasse pra golpear não pegasse, entendeu? Então, e geralmente era de DI. O que é o DI, né, gente? O DI é a antecipação do golpe. A gente tem outros tipos aí, né, que é quando a gente dá o golpe no mesmo tempo que o outro. Tem quando a gente antecipa e quando a gente defende e bate, que aí são nomes diferentes, mas eu não vou falar sobre isso agora. Eu vou focar só no DI aqui, porque o DI é o que antecipa o golpe. Então, tipo assim, quando a pessoa se movia, eu entrava e marcava ponto. Porque no comitê de campeonato é marcação de ponto. E aí, a gente. O que acontece? Eu entendia, né, que a precisão era do tigre de sabre. A precisão, na verdade, aqui ela vai ser dos dois. Mas era aquela coisa certeira, sabe? Quando eu vou analisar a característica dos dois juntos, tem um certo equilíbrio. Por quê? Porque eu tinha essa força, né? Na verdade, eu achava, né, que eu ia com a precisão e com a força do tigre de sabre. Por quê, gente? Porque eu tinha uma casca grossa maior, né? Como eu tava treinando absurdamente, eu tinha mais desenvolvimento, assim, de musculatura, né? Hoje em dia eu tô mais ossuda, mas, assim, no sentido de vocês não estarem vendo tanta massa muscular, porque eu realmente perdi, principalmente depois que eu tive Covid, né? Eu perdi muita massa muscular, na verdade, toda a massa muscular que eu tinha desenvolvido e que eu lutei muito pra ganhar, gente, meu Deus do céu, mas enfim. Então eu tinha uma casca grossa, eu já tava muito calejada, era pancada, pancada, pancada todo dia, mas eu sempre fui mais ossuda. E, assim, a minha estrutura óssea, ela sempre foi muito forte. Então, assim, uma das características quando eu tava lutando era que sempre que eu acertava, às vezes eu acertava na mão da pessoa. Quando a pessoa saía, eu acertava no próprio soco dela. E ela sempre saía machucada e eu não. Porque meu osso era muito forte, meu osso é muito forte. Então, assim, acertava o osso no osso e, tipo, eu não sentia nada, porque eu já tava muito calejada. E a outra pessoa saía arrebentada. Nunca, graças a Deus, nunca quebrei o dedo de ninguém, não, mas a mão de ninguém, não. Mas, assim,
Quando o meu osso pega, qualquer parte do meu corpo assim, meu osso pega, minha filha, lasca. Mas assim, eu identificava isso, né, como um ponto de força, né? Mas eu era muito veloz, e assim, pra mim, eu sempre trabalhei muito isso, né, precisão. Pra mim, eu precisava sempre ser muito precisa. Então, aí a gente já vai vendo como as características do animal vai se manifestando no seu estilo de luta. Então, assim, sempre lutei com a guarda baixa, muito confiante, ou seja, isso é coisa mais do dente de sabre, né? Porque, tipo assim, era tipo assim, tenho confiança nos meus dentes, né? Porque ele era muito primitivo, então, não era aquela coisa assim que pensava muito no que ia fazer. Tanto é que ele trabalhava em bando. Eu nunca fui uma pessoa que pensei assim, eu vou trabalhar em equipe, né? Eu sempre fui muito individualista, e essa é uma característica mais do tigre branco, que é mais solitário. Mas tem essa questão da estratégia. Então, tipo assim, gente, no fundo, eu fui prestar atenção que sempre teve os dois ali presentes, né? Essa sensação de que tinha separado foi o seguinte, porque quando eu envelheci mais, né, cheguei nessa fase agora, né, quando eu peguei a faixa preta, tinha passado muito tempo sem treinar, né? E aí eu senti que o meu corpo já não era mais o mesmo, obviamente, porque eu não tava naquele pique, eu já não tava mais naquela coisa de campeonato. E aí eu já voltei querendo voltar mesmo pro meu karatê tradicional, que é de gente idosa. Ai, porque eu tô me sentindo idosa, mas não, assim, eu não tô me sentindo idosa, não. Eu tava me sentindo quando eu voltei, né? E aí eu pensei, cara, meu corpo já não aguenta mais nada, não. Mas assim, é lógico, porque quando a gente passa muito tempo sem treinar, né, a gente sente. É lógico, mas na época não foi o que eu senti, enfim. É psicológico cagado, viu? E aí a gente faz essas proezas, mas assim, é, eu sentia que eu tinha perdido essa minha velocidade, então, tipo assim, meu ritmo tava bem mais lento, daí ficou mesmo, realmente, já não tava mais com aquele pique, mas porque eu desconectei, gente, eu fiquei muito tempo sem treinar, e eu tirei, né, esse foco de campeonato da minha vida, então eu quis ficar numa coisa mais tradicional, treinar mais força mesmo e não velocidade, e aí, o que aconteceu foi que eu comecei a achar que o tigre de sabre tinha sumido, e que ficou só o branco ali, o que não é ruim, sabe, porque as características do tigre branco são ótimas, e elas são exatamente esse ponto de maturidade. É como se um tigre fosse aquele adolescente impetuoso, aquele que sai fazendo tudo assim sem pensar, e o tigre branco vem como um senhorzinho, né, pra dar uma equilibrada ali e falar, opa, coloca um freio aqui, né, porque também não dá pra sair e não se de qualquer jeito, não, você tem que pensar antes de agir, não é pra sair igual um doido aí, né. Então, assim, eu acabei estabilizando mais. Isso foi bom, né? Foi um período bom, porque eu pude trabalhar um outro lado que eu achava que eu não tinha trabalhado até então, né? Até esse ponto lá, até eu pegar a faixa marrom, eu não tinha trabalhado muito essa questão de ser mais estável mesmo, assim, de agir com mais cabeça, né? Não só com o corpo, ser um pouco mais estrategista, um pouco mais, agir com um pouco mais de sabedoria, né? E aí, assim, é questão de unir os dois, né, gente? Então, assim, é como se a minha força, né, e a minha velocidade, ela estivesse associada a esse tigre que é mais robusto, né, o tigre de sabre, e o branco viesse trazer esse equilíbrio, e aí ele me estabilizasse e me colocasse para agir com sabedoria. Então, tipo assim, eu uso a força de um, mas eu uso a sabedoria do outro, sabe? O branco também quer dizer uma coisa muito, muito a ver comigo, gente, porque assim, o tigre branco, ele não é um tigre isolado, não é uma espécie isolada. Ele é uma variação do tigre de Bengala. Ou seja, é o mesmo, é o tigre de Bengala, só que ele tem uma variação genética. E aí, acho que agora eu esqueci o nome, mas enfim. É uma variação genética que faz ele ficar com aquela cor. E aí, a gente entra na tal da raridade. Ou seja, os animais brancos, eu vou falar aqui mais da característica de gato, porque eu já estudei um pouco mais sobre gato, e assim, gato é felino também. Acaba entrando na mesma, na mesma família ali, né? Então, assim, só que é um tigrezinho menor, eu considero que é um tigrezinho menor, por isso que eu associei com a minha gatinha. E, assim, o tigre branco, o branco, aliás, né, no reino animal, ele vai representar raridade, mas é também uma elevação, é um serzinho mais espiritual. Quando eu li sobre gatinhos, né, eu vi que o gato branco, por exemplo, ele é um gato que vem como se fosse uma realeza, né, tipo assim, eu mando em tudo, faz tudo pra mim, enfim, é o gato que mais vai exigir de você, pra você servir ele, sabe? É o gato que mais vai fazer gato sapato de você. Gente, aí o gato branco, ele vem como é como o eremita mesmo, sabe, do tarô. Ele vem como um velhinho sábio, alguém que já viveu muito. Se vocês forem ver, né, o gato preto, ele é o mais forte, assim, em relação à proteção espiritual, né? A cor preta, ele vai trazer mais proteção, mas se vocês forem observar, ele é o mais impetuoso, ele é o mais pra frente, é tipo aquele jovem que tá cheio de energia e, tipo, sai agindo sem pensar. Apesar de ele ser o mais forte, ele é o que age mais igual doido, assim, que age sem pensar, entendeu? Ele é como se fosse
Não é o louco, não, é o mago, acho que é o mago, não sei no tarô, agora eu esqueci qual é. Que é o primeiro, né, gente? Que ele é o que vai ser o mais impulsivo. Tipo, agora a gente tá no ano 1, que é o ano do cavalo. É justamente isso, é impulso. É o mais impulsivo. Enquanto que o branco, ele é justamente o mais estável, é como se ele já fosse o final do ciclo, né, fechando a roda. E ele vai trazer justamente isso, tipo assim, alguém que já passou por todos os arquétipos, né, passou por todas as outras cores até chegar na última, e essa última que fecha os ciclos. Então, é o velhinho sábio, é aquele que traz também, né, tipo assim, conseguir elevar o meu espírito ao máximo, eu alcancei a iluminação, então ele traz essa coisa de iluminação também. E ele não fica quieto ali no trono dele porque ele é preguiçoso. Muito pelo contrário, é exatamente porque ele é sábio o suficiente para saber que ele não precisa se esforçar para receber as coisas, entendeu? Que ele não precisa de certas loucuras, ele não precisa se mostrar, ele não precisa dessa coisa, ficar exaltando o ego para ele poder é, conseguir o que ele quer, ou conseguir os feitos dele, enfim, para conseguir viver. É tipo assim, ele sai do modo de sobrevivência e entra no modo de vivência, que é justamente o nosso objetivo aqui, né, gente? Porque quando a gente fala da queda do véu, né, quando a gente fala desse apocalipse que está acontecendo agora, dessa transição para 5D, é justamente isso, é a gente se lembrar de que a gente está no modo de sobrevivência aqui na 3D, e o modo de vivência está na 5D, que é justamente quando a gente começa a viver, quando a gente para de sofrer, quando a gente para de ter que lutar pela nossa vida, né? Que não é o correto, né? Não é a forma correta, mas a gente fica nessa prisão exatamente porque é o que a gente foi ensinado. Então, assim, de toda forma, tudo está conectado quando vocês param para prestar atenção, né? Porque um, o nosso objetivo é justamente a gente quebrar isso, né? A gente se desprender disso e a gente conseguir voltar para o nosso modo original, né? Então, assim, vocês percebem como os animaizinhos também, né? Como tudo está conectado com a natureza, como eles vêm também nos mostrar isso. No fim das contas, tudo é integração, né? Bom, e tem mais uma coisa que eu queria linkar aqui. Na verdade, é uma palavra que eu descobri faz pouco tempo, né? Que o nome é outrovertido. Que ele não é nem o extrovertido e nem o introvertido. Para vocês verem como isso vai se encaixar também na questão do fora do dojo, né? E do animal de poder. Porque assim, o branco, como ele é solitário, ele vai ficar muito. Ele vai ficar muito tempo observando, vai ficar muito tempo fazendo estratégia. Muitas das vezes ele pode hesitar, né, em agir exatamente por ficar pensando demais. Enquanto o outro é impulsivo, o outro não pensa para agir, o outro vai com tudo. Os dois, eles vêm para trazer um equilíbrio exatamente por isso, né? Olha só, o outro vertido é uma pessoa que ela não é nem extrovertida e nem introvertida, mas ela é os dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela tem momentos de socialização e ela tem momentos de introspecção. Tá tudo numa pessoa só, mas ela não é uma coisa só. E até eu descobri essa palavra e falava, nossa, mas o que eu sou, né? Porque eu perguntava, gente, eu sou extrovertida? Não. Mas eu sou introvertida? Também não. Não me achava nenhuma das duas coisas. Eu sou o quê, pelo amor de Deus? E assim, gente, o introvertido, ele vai querer estar sempre, né, fechado ali, solitário, mais na dele. E enquanto que o extrovertido vai querer estar sempre no meio da galera, é aquela coisa, tipo assim, a minha bateria social vai até certo ponto. E eu preciso do meu individual também. Então, tipo assim, quando eu saio de casa, eu gosto de me comunicar com todo mundo, eu gosto de estar é, ali sempre interagindo, fazendo amizade, conversando, tipo assim, aonde eu vou, eu sempre quero estar conversando com alguém, sabe? Eu sou uma pessoa muito fácil, assim, de puxar assunto, de fazer o que eu quero, sabe? Tem aquele ditado antigo que fala assim, quem tem boca vai a Roma, eu sou desse tipo. Pode até me chamar de véia, mas assim, eu acho que todo mundo devia ser assim, né? Mas enfim, eu acho que isso é porque quando a gente vai amadurecendo, a gente vai se desprendendo, né, de muitas limitações que a gente tem de, por exemplo, tem adolescente que tem vergonha, né, de perguntar, de usar um sombrinho, um guarda-chuva pra tampar do sol e tal, tipo assim, eu fui uma pessoa que fui até me desprendendo disso com uma certa facilidade, né, ao longo da vida. E porque é muito libertador, né, quando a gente usa todos os nossos sentidos, assim, não tem vergonha, né, de se mostrar pro outro em algum âmbito, em algum aspecto, enfim. O não ter vergonha é a verdadeira liberdade, né, gente, a gente não tem vergonha de quem a gente é. E aí, eu gosto muito de conversar, assim, com as pessoas quando eu encontro na rua e tal. E só que, assim, eu tenho o meu tempo de ficar sozinha. E quando eu tô sozinha, se alguém chegar perto de mim, eu pipoco, assim, os foguetes, minha filha. Eu saio arrastando tudo, pra lascar mesmo, assim, sabe? Eu fico bem bruta. Porque, tipo assim, quando eu tô no meu momento, o meu momento é o meu momento. E, tipo assim, tem que respeitar o meu espaço, sabe? Então, assim, eu vou ter aqueles momentos em que eu vou me fechar. Quando eu tô pensativa, porque eu falo muito comigo mesma, né? Eu falo muito sozinha e eu falo muito com a minha consciência. Isso sempre foi uma característica minha, mas agora eu tô mais, assim, como eu tô trabalhando mais a minha intuição, ouvindo mais o meu coração, como eu aprendi a ouvir o meu coração, eu tô mais, eu tô dando uma importância maior, né, pra esse lado, assim, entendendo o valor que isso tem. E o meu social também, então, tipo assim, eu não tenho dificuldade pra socializar com as pessoas. E eu sou também uma pessoa que é protagonista, sabe? Eu tenho essa postura de líder. Isso vem muito do Tigre, sabe? Porque ele é o líder, como ele caça em grupo, ele tem essa questão da liderança, né, de grupo.
Então, assim, um traz equilíbrio pro outro, sabe? É, você não deixa chegar nos extremos. Então, tipo assim, o tigre de sabre ele não vai deixar o tigre branco se fechar demais, ficar muito na individualidade dele, e o tigre branco não vai deixar o, o, o tigre de sabre, por exemplo, exaurir seu corpo, porque teve uma época que eu me esforcei tanto que eu exauri o meu corpo, sabe, desnecessariamente. Então, tipo assim, eu gastei muito daquela força e não precisava, podia ter poupado, sabe? Então, isso é achar o equilíbrio. E aí, gente, eu entro na questão também, na verdade, na questão principal, que é essa minha escolha pela yoga também, né? Porque o meu interesse pela yoga, ele vem muito disso. Gente, eu sou híbrida em todos os aspectos. Olha, gente, até quando eu estava pesquisando para o meu TCC, eu estava vendo, como eu estava com uma visão muito lá na frente, né, eu estava vendo uma maneira de eu conseguir introduzir a minha ideia no mundo atual, né? Porque a nossa realidade está atrasada. A gente pensa numa coisa, mas ela só vai se materializar lá no futuro. Eu acho que o, o, o arquiteto, né, a arquitetura, na verdade, esse processo projetual diz muito sobre como que funciona, né, essa coisa aqui no universo, porque tipo assim, você vai arquitetar a sua vida, né, você vai fazer um projeto, você vai ter uma ideia antes, isso é muito sobre o código, né, de manifestação, como é que a gente manifesta uma coisa na nossa vida, e aí vai ter um tempo para desenvolver esse projeto e a gente só vai ver isso fora da nossa cabeça materializado e concretizado um tempo depois, né? E então é assim com tudo na nossa vida. A gente vai sempre fazer, vai pensar antes, né? E as coisas só vão se externalizar depois. Então assim, a gente acaba fazendo escolhas que já estão intrínsecas, né? E a gente faz sem perceber. Então, uma delas justamente foi esse olhar para yoga. Eu sempre senti esse chamado, assim, o mesmo chamado que, na verdade, eu não senti esse chamado com karatê, gente. Foi assim, eu queria kung fu, mas o que deu certo na época foi o karatê, então é porque era pra ser. E quando eu olho para as características do karatê hoje, eu consigo entender perfeitamente por que essa foi a escolha de Deus para mim. Mas eu já olhava eu comecei a olhar para yoga já ali já mais. Acho que quando eu tava entrando na fase adulta, eu comecei a olhar muito pra yoga, eu já olhava antes, eu não me recordo bem. Mas até eu começar a praticar mesmo, demorou um tempo. E eu até ficava frustrada quando eu via outra pessoa indo praticar e eu não conseguia ir. Tipo assim, veio no momento que precisava vir. Mas depois, gente, que eu comecei a praticar yoga, eu quis levar pra tudo na minha vida, porque eu pensei, cabe yoga em todos os lugares. Então eu vou levar. Mas o lugar onde mais essa vontade se manifestou em mim foi exatamente dentro do dojo. Por quê, gente? Porque foi onde eu comecei a entender melhor o meu corpo. Então, quando eu volto para aquelas falhas que eu tinha dentro do dojo, que me frustravam muito, assim, dentro do karatê, eu consigo tapar esses buracos, consertar essas falhas com a yoga. Então, de novo, gente, é híbrido, sabe? É aquela coisa, quando eu junto uma coisa que parece muito oposta com a outra, elas de alguma forma se complementam e conseguem me ajudar. Então, por exemplo, quando eu entro agora nessa questão do, do pós-burnout, que eu senti o meu corpo muito debilitado, como é que acontece, né? A gente, a yoga, ela pode me ajudar muito a ir voltando, né, aos poucos, a lembrar, né, que o meu corpo, ele continua com a mesma capacidade, ele não ficou debilitado de verdade. Isso foi uma coisa que a minha mente acabou criando exatamente por causa do estresse excessivo e o cansaço, né? Porque o burnout é a exaustão mental, né? E, consequentemente, corporal também. E o que eu senti muito quando eu estava no auge do auge mesmo, do burnout, foi exatamente uma debilitação no sentido de eu envelheci 70 anos em um mês e eu não dou mais conta de fazer isso ou aquilo. E aí a sensação era que o meu corpo estava, que eu estava morrendo, sabe? Um pouco mais a cada dia. Então, assim, o corpo vai esfalecendo. E essa é justamente a sensação de uma pessoa que está ficando mais velha. Então, quando você chega numa determinada idade, você começa a sentir o corpo mais fraco. Por quê? Porque na sua consciência, né? Você fica contando o tempo e aí você vai já aceitando e se colocando nessa posição de alguém que não dá mais conta de fazer isso ou aquilo. É claro que algumas coisas vão se modificando geneticamente no seu corpo, mas, aliás, biologicamente no seu corpo, mas é, é uma coisa que sim, dá para controlar com a mente, porque tudo é uma resposta da consciência, né? Então, tem algumas. A forma, qual era a forma, né, de eu conseguir ir recuperando a memória assim, do meu corpo em relação a essa questão de estar debilitado ou habilitado, né? Justamente com a yoga. Porque assim, gente, querendo ou não, tem algumas coisas em comum, né? É também a questão da espiritualidade, já que eu estou trazendo o karatê para vocês como uma coisa espiritual. E é também o corpo, porque assim, gente, na yoga a gente vai, pelo menos aqui no Ocidente, a gente vai colocar muito
o corpo dentro do aprendizado, exatamente porque é um meio um pouco mais fácil de conseguir entender a consciência, né? A gente, por exemplo, tem o Vinyasa. O Vinyasa, ele não é específico, né, de um estilo de yoga, mas ele simplesmente se traduz como o movimento do corpo acompanhando a respiração. Então é tipo assim, é alinhado com a respiração. A gente vê isso no Kung Fu também, a gente vê isso no Karatê também. E a partir do momento que você entende como isso funciona, você você melhora anos-luz o seu karatê, sabe? Por quê, gente? Porque eu me lembro até de um filme aqui que eu vi do Jack Chan que ele estava fazendo exatamente isso no início. Eu não vou lembrar o nome aqui, é muito antigo, de quando ele era bem jovenzinho. Ele estava fazendo. é, no início, ele fazia uns movimentos, né? Assim, respiratórios, né? Já alinhados com os movimentos do Kati, né? Eu não sei exatamente, eu não me recordo exatamente qual o estilo que ele praticava. Na verdade, eu acho que ele já experimentou vários estilos, né, de Kung Fu. Mas no Kung Fu, né, o Kata, ele é chamado de Kati. E é a mesma coisa, né? Essa é uma luta imaginária, uma sequência de movimentos, onde ele vai é, treinar, né, ali como se fosse um combate real e vai ter com um adversário imaginário. Mas assim, gente, se você for prestar atenção, por exemplo, numa sequência de yoga, numa prática de yoga, você vai fazer uma sequência de movimentos também, só que elas já vão ter, quando você se concentra em você mesmo, ela já vai ter um cunho um pouco diferente, porque você vai dar uma atenção maior para o seu corpo. Então, assim, a sua respiração, quando você se concentra na respiração na yoga, é exatamente para você focar em uma parte específica do seu corpo, né? Para você trabalhar ela, você vai conduzir, né, a energia dentro do seu corpo, e aonde você concentra essa energia como você vai extrair o potencial, né, de um determinado movimento. Então, por exemplo, eu vou falar aqui sobre o nosso centro de gravidade, né? Quando a gente está treinando, a gente presta muita atenção no nosso centro de gravidade, que é uma das coisas que vocês vão ver que o Bruce Lee conseguia muito fazer. Ele conseguia fazer, na verdade, o extraordinário exatamente porque ele estava ele tinha, né, ele já tinha esse treino, essa consciência, né, do corpo, e ele conseguia trabalhar essa condução do Ti, né, da energia. Ele já conseguia fazer igual a gente faz naqueles, a gente não, né, igual é feito, né, naqueles animes lá. Então, de novo, eu vou dar um exemplo aqui do Naruto, porque é o seguinte, eles escancaram ali, mas eles desenham literalmente como é que isso acontece dentro do nosso corpo. Então, assim, quando eles pegam o chakra, quando o Naruto vai fazer o Rasengan, qual é o trabalho dele? Ele conseguir concentrar grande parte do chakra dele só ali na mão. Então, assim, num ponto específico do corpo, para ele poder jogar aquela energia, expulsar aquela energia, né? E ele manda no adversário. E tem isso também muito no karatê, por quê, gente? Porque quando a gente está falando de força, a gente está falando de condução de energia. Então, assim, é como a gente conduz a energia dentro do nosso corpo. Ah, minha florzinha, vem cá, meu amor. Não quer falar com nós, não, meu bichinho. Então, o que acontece, né? Quando a gente faz esse trabalho, quando a gente faz um kata um pouco mais devagar, como se fosse uma sequência de yoga, e a gente faz o vinyasa, a gente faz exercícios de respiração, né? Porque assim, gente, dentro da yoga a gente tem uma parte que é só de exercício de respiração. Então, que a gente chama de pranayama. E é justamente para isso, por quê, gente? Porque isso é uma ferramenta para a gente conseguir dominar o nosso corpo, né? Através da respiração a gente consegue dominar várias coisas e muitas delas que seriam involuntárias. Então, por exemplo, o nosso batimento cardíaco a gente consegue estabilizar a partir do momento que a gente começa a controlar a nossa respiração e a gente, por exemplo, quando coloca ela mais lenta, né, a gente consegue trazer essa estabilidade para o corpo e aí a gente consegue diminuir os batimentos cardíacos. Então, tudo vai ficando mais calmo, né? Você vai ficando mais calmo, seu corpo vai ficando mais brando. Mas, assim, quando você quer movimentar essa energia para uma explosão de força, uma explosão muscular, alguma coisa assim, um golpe, por exemplo, você, inclusive, puxa, né? As posturas do karatê, elas vão puxar essa energia, né? Da terra, por exemplo. Então, assim, a gente dá muita ênfase às bases, exatamente por isso, né? Porque é justamente pela planta do pé que a gente se conecta com a terra. E a gente pode canalizar essa energia. Então, assim, não necessariamente a gente precisa gastar que a gente tem no nosso corpo, mas a gente, até depois de um determinado tempo, a gente pode aprender a canalizar a energia e fazê-la simplesmente atravessar pelo nosso corpo. Então, assim, não necessariamente a gente vai usar a nossa energia e movimentar, igual é demonstrado lá no Naruto. Inclusive, na verdade,
tem uma outra associação que a gente pode fazer, já que eu entrei nesse assunto de canalização, que é o seguinte, porque canalização significa exatamente você ser o canal de energia. Então, você vai retirar de algum lugar e aí você vai mandar para outro lugar. O animal de poder, no caso, ele... Aliás, eu vou falar no animal de geral, mas eu vou dizer animal de poder, não nesse sentido de ter a identidade da pessoa, tá? Mas, querendo ou não, até vai ter um pouco. Se vocês observarem, chega lá numa fase, justamente quando o Naruto começa a treinar com o Jiraiya, que já não é mais lá com o Kakashi, né? Ele vai trazer coisas novas pra ele. Ele já sabendo que ele é o filho do Hokage, né? Ele vai despertar algumas coisas nele, que inclusive eram características, né, do pai dele. Que uma delas é justamente o Rasengan. Assim, características de luta ali, né? E ele sabe que o Naruto tem aquelas capacidades. Não só por ter a raposa de 9 caudas selada ali, mas como sendo uma coisa já intrínseca a ele, sabe? Assim, por saber quem ele é, pela identidade dele mesmo pessoal. E vocês vão ver que a outra equipe, né? Eu não lembro se é a equipe 7 também, mas é a equipe do Orochimaru. Que era o Jiraiya, o Orochimaru e a Tsunade, né? Acho que é Tsunade o nome dela, não vou me recordar bem agora, acho que é isso mesmo. E cada um, gente, eles invocavam um animal diferente, né? E ele era gigante, ele tinha exatamente o mesmo tamanho do Biju. Então é por isso que acho que esse vai ser um exemplo melhor para vocês, porque ele não é um animal que está selado ali na pessoa, mas ele é um animal que é invocado, e quando ele é invocado, a pessoa pode utilizar a força dele para poder lutar. Isso vai casar perfeitamente, assim, porque é exatamente isso. Então, se vocês forem se recordar, para quem já assistiu o desenho, né? O anime, vamos me corrigir, não interessa, é a mesma coisa. O anime é desenho animado, né? Quando você dá vida a um desenho. E aí, o Orochimaru, ele invoca a serpente, né? Se eu não me engano, é a serpente. O Jiraiya invoca o sapo. E a Tsunade invoca uma lesma. Eu acho que é uma lesma. Se eu não me engano, gente, é porque eu não tô me lembrando muito bem, mas eu acho que é uma lesma. Enfim, são animais diferentes. E eles vêm todos gigantes, né? Se vocês observarem. Eu lembro que o Naruto foi engraçado que no começo ele só conseguia invocar um sapinho pequenininho, né? E só depois que ele conseguiu invocar aquele grandão lá. Mas é muito essa ideia, sabe? Quando você quer chamar o seu animal de poder, é quando a gente vai falar, né? Quando você desperta o seu animal interior pra luta, você vai ver isso dentro do dojo, né? Mas assim, é um trabalho que você vai ter. Então, aquele treinamento que ele tem ali é exatamente o que você vai ter de trabalho também para você conseguir fazer isso aqui. Mas é possível, você não vai ver um animal gigante ali parado na sua frente e você montado em cima dele lutando. Mas a força dele vai se manifestar no seu corpo. E a partir do momento que você toma a consciência disso, né? Então você vai incorporar aquele arquétipo. Se vocês forem estudar um pouco mais sobre arquétipo, o que é arquétipo e como que a gente usa tal arquétipo, é muito isso. Não é sobre você ficar visualizando uma coisa e fazendo afirmação, sabe? Ah, eu sou assim, eu sou assado. Não. É uma convicção. É uma postura que você assume. É um comportamento que você assume para você conseguir lidar com uma determinada situação. Então, se, por exemplo, numa zona de confronto, que você precisa lutar com o seu animal interior, lutar, que eu digo, enfrentar, né, aquela dificuldade que você tem, pode ser mesmo numa conversa, na comunicação, talvez aquele animal te ajude com isso. Então, assim, ficou perfeito, gente, esse exemplo, para vocês entenderem o que eu quero dizer como animal de poder. É isso, tá? Uma outra coisa também que é muito interessante é porque, assim, que já dá até para associar um pouco com a yoga, né? Porque, assim, essa cultura oriental, no geral, elas vão pescar muitas coisas umas das outras, né? E quando o autor do Naruto ele foi fazer o desenho, ele teve algumas coisas que ele adaptou de coisas que já existem, né? Então, assim, tem também a questão da tradução, né, nos idiomas, que você vai falar, mas isso aqui não é aquilo, e na verdade é. Porque, assim, quando a gente vai falar de energia no Kung Fu, a gente fala que é o Chi, né? Mas, quando você vai para o japonês, né, no desenho especificamente, ele chamou essa energia de chakra. E aí, eles falam lá assim, concentre o seu chakra na planta dos pés para você conseguir subir a árvore sem usar as mãos, né, e tal. Então, eles estão falando ali de energia, dessa energia que justamente você tem esse poder de dominar ela para você realizar determinada coisa. E tudo se trata exatamente de como você orquestra, né, essa energia em determinados pontos dentro do seu corpo para você conseguir fazer o que você quer. E quando a gente vai ver a raiz, né, da palavra mesmo, ela tem a raiz no sânscrito, né, que é já dessa cultura indiana, né, vem do hindu, enfim. O chakra, dentro da espiritualidade ali na yoga, ela vai significar vórtice, né, roda, que é um vórtice de energia, que são aqueles 7 pontinhos que a gente tem ao longo da nossa coluna vertebral, que é justamente o alinhamento
né, das nossas energias para a gente conseguir elevar a nossa Kundalini, que nada mais é do que a consciência, que é representada pela serpente, né, que vai subindo aqui, né, nesse tronco para poder chegar ao topo, que é atingir o estado de iluminação. Quando a gente fala da yoga, a gente tem, né, como é que eu vou dizer agora? A gente tem os tipos de meditação, né, que são os passos que você vai seguindo até chegar no Samadhi, que é o último, né, o 8º ponto lá da yoga, que é justamente o estado de iluminação, é isso que significa o Samadhi. E acho que eu já tinha comentado com vocês alguma coisa assim, que o terceiro, né, são as asanas, que são as posturas. Então, assim, basicamente, se eu não me engano, é o único que você vai usar os movimentos do seu corpo para poder meditar. Tanto é que a Monja Coen já disse em algum vídeo dela aí que a yoga é uma meditação em movimento. Então, assim, considerem que o karatê também, gente, dependendo de como você pratica, exatamente por causa dessa semelhança que eu tô falando para vocês, essa questão do vinyasa, que é o alinhamento do movimento com a respiração. Depois vocês vão começar a entender um pouquinho melhor, sabe? Porque realmente tem muitas coisas em comum. Então, quando você começa a associar, você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes, sabe? E praticando é melhor ainda. E aí, acho que o 4º passo lá, são os pranayamas, que são exatamente as técnicas de respiração. E aqui no Brasil, são as duas coisas que a gente mais pratica, né? Tem a meditação, é claro, mas assim, acho que tem muita gente que pratica até mais separado, né, da própria yoga, como se fosse só mindfulness, né? Você tem ali um tempo só de meditação e a pessoa fica só na meditação. Mas eu, por exemplo, como eu sou uma pessoa muito agitada, hiperativa, como eu já falei, pra mim não dava certo ser parada, ser sentada só o tempo todo assim. Eu fui aprender isso bem depois, mas no início, como eu tinha essa necessidade de estar gastando energia do corpo, então eu precisava do movimento, e aí essa foi uma solução para mim também. Então, assim, eu já gostava, eu já tinha interesse, mas esse fator também foi um pouco determinante para eu querer mais ainda, né, a yoga. Assim, porque eu sabia que eu precisava meditar. Eu, como uma pessoa muito espiritual, sendo pisciana, eu já nasci muito sensível mesmo pelo meu zodíaco, né, pelo que vocês podem ver. Mas, assim, gente, são coisas que foram vindo na minha vida. Sempre é assim com todo mundo, tá? Sempre vem coisas, Deus manda coisas para ajudar exatamente a lidar com as nossas dificuldades, né, que a gente já tem naturalmente. Então, a yoga é uma dessas coisas que veio me ajudar a lidar com características que são minhas de nascença, né? Então, como uma delas é a sensibilidade, me vem essa coisa mais espiritual, só que de uma forma adaptada, de uma forma que eu consigo fazer, que eu consigo entender e eu consigo gostar. Então vem uma meditação, só que com movimento. Então, essa necessidade que eu tenho de meditar para o meu próprio bem, ela, assim, gente, não é um bem só para mim, não, para todo mundo, né? Mas quanto mais espiritual você é, e você já nasce assim, né, nesse campo mais sensível, mais você precisa de meditação. Mais você precisa voltar para o seu interior para você não se perder, não deixar isso te dominar. Você que tem que estar no domínio, então, a sua consciência que tem que assumir o domínio das coisas. E aí, a yoga veio e ela encaixou perfeitamente, né? Para equilibrar essa coisa, né? Porque assim, eu até pensava assim, né? Assim, quando eu tô com muita energia para gastar, a prática que eu vou fazer é karatê, porque é explosão. Eu preciso liberar aquela energia, sabe? E quando eu tô mais calma, tipo, eu tô precisando acalmar, que tá, tipo assim, muito estresse, muita coisa, aí é a yoga, porque justamente eu vou respirar. E aí são coisas diferentes. Mas, depois de um tempo eu percebi que as duas coisas juntas dá pra praticar também. E é esse equilíbrio que traz o verdadeiro bem-estar, que traz uma paz de verdade, sabe? Talvez vocês vão falar assim, Bianca, mas você vai juntar yoga com karatê, mas não existe já o Tai Chi Chuan? Porque o Tai Chi Chuan, ele é uma luta, né, gente? Pra quem tem olhos que enxergue, porque quando você vai ver o Shaolin, por exemplo, inclusive assistam o filme Shaolin, viu, gente? É muito bom, muito bom. Muito bom. Mas se vocês forem ver os chineses praticando alguns katis lá, né, dentro do Tai Chi Chuan, vocês vão ver que eles são movimentos lentos, mas aquilo é luta também. Quando você vai para um templo Shaolin, você vai ver muito essa questão da espiritualidade, o que os monges praticam, né? Então, já existe essa junção, vamos dizer assim. Já não está separado, né? Os chineses já enxergaram isso antes. Então, se você for praticar o Tai Chi Chuan, é meio como se fosse uma mistura de Karate e Yoga também, sabe? Só que, aliás, de Kung Fu, né? Kung Fu Yoga. Inclusive, tem um filme com esse nome, inclusive eu aprendi muita coisa nesse filme, viu, gente? Porque tem algumas revelações, algumas coisas dentro da yoga, por exemplo, com uma técnica respiratória para você. Não é uma técnica, né? Mas assim, é o fato de você conseguir respirar dentro d'água. Isso é fato. Gente, eu fiz tanta associação desse negócio, assim, com tudo. Porque, por exemplo,
quando você vai no filme Avatar 2, que é o Caminho das Águas, você vai ver que existe um povo que consegue respirar debaixo d'água. Isso não é restrito a um povo específico, né? Mas é tipo assim, o que eles querem mostrar ali é que todo mundo é humano, não é humano, mas vamos dizer que são humanos, tá? Eles são de carne e osso ali, eles estão representando os humanos, né? Aquele avatar tá representando o ser humano. E cada um vai ter um elemento mais treinado, né? Então, tipo assim, um vai se adaptar melhor à terra, o outro vai se adaptar melhor à água, mas enfim. Com isso ali, eles querem dizer que é natural que o ser humano consiga respirar debaixo d'água porque ele faz parte da natureza. Tudo é natureza. Então, ele deve naturalmente conseguir lidar com o fogo, lidar com o ar, com a água e com a terra. Porque são os elementos básicos, são de tudo o que é composto o mundo, né? Essa nossa terra aqui. E aí, quando você associa lá com o filme lá, ela vai falar exatamente isso, que a gente só precisa se lembrar que a gente é um com todo, né, com essa natureza. Que é também a mensagem que o animal ancestral traz, né? Lembrar que a gente também é animal, que a gente também que a gente está conectado com essa natureza, a gente continua, isso continua no nosso DNA. Então, assim, se vocês quiserem assistir o filme, é Kung Fu Yoga mesmo, e ele vai revelar algumas coisas, assim, que são muito interessantes, assim, no âmbito tanto do Kung Fu quanto da Yoga, mas acho que mais da Yoga, né? E essa foi uma das coisas que me chamou mais a atenção. Quando eu estava falando aqui sobre as etapas também da Yoga, antes que eu me esqueça, eu vou indicar um livro para vocês que, assim, ele é mais básico para explicar a yoga, né? E assim, de livros indianos no geral, né, do que a gente tem aí de conhecimento indiano sobre o mundo espiritual, eu acho que ele é mais básico, então, tipo assim, pra quem tá começando, ele é ótimo, ele é excelente, porque ele vai explicar algumas palavras que você vai ver em outros livros mais complexos que você não vai ter mais explicação, né? Então, tipo assim, ou você já vem entendido ou você já vem entendido, senão você não vai saber, vai ser um pouco mais difícil de interpretar os livros. Então, como eu já tinha indicado aquele Eu Sou Aquilo, por exemplo, se você for ler o Eu Sou Aquilo sem ter passado por um conhecimento prévio antes sobre algumas palavras como os rádias e tamas, que são amplamente falados, né, em vários livros indianos sobre o conhecimento espiritual, vocês não vão conseguir decifrar assim com tanta facilidade, vão ter que pesquisar por fora. Então, assim, sobre a yoga, um livro básico e que fala alguns termos indianos que são amplamente usados assim nesse campo espiritual, esse livro ele vai trazer para vocês tanto um guia, né, falando assim o que é, explicando de uma maneira muito didática, muito fácil de entender a yoga, e aí vai falar mesmo sobre o caminho espiritual, mas vai explicar tudo de um jeito muito fácil de entender, muito simples, e tipo como se fosse um manualzinho básico ali para você entender o beabá, né, de como funciona, que o nome do livro se eu não me engano, gente, é Meditação, a Mente e Yoga de Patanjali. Isso, é isso, Meditação, Mente e Yoga de Patanjali. Esse livro é excelente, assim, para quem quiser começar a estudar alguma coisa da yoga, né, para entender, ter um parâmetro geral ali, né, do que é. Então, hashtag fica a dica, porque eu tô lembrando aqui, então já abri um parênteses logo para falar. E aí, voltando, né, para esse aspecto, tipo assim, como é que a gente vê, né, como é que a gente vê, né, a yoga dentro do karatê, né? Então, assim, gente, olha, na verdade eu tava até falando uma coisa para vocês e eu não finalizei, que era a questão do chakra, né? Isso. O chakra, né, ele tem ele é a energia, né, assim, em indiano, né, em sânscrito, ele é traduzido como vórtice de energia. Então, esses vórtices, que são as origens da nossa energia, né, elas estão alinhadas aqui na nossa coluna vertebral e cada uma vai reger algum aspecto da nossa vida. Então, assim, eu vou ficar aqui mostrando aqui para vocês, até porque eu quero mostrar também a parte de como, por exemplo, eu poderia usar a yoga, né, para ajudar nessa questão do meu retorno, assim, né, da minha reabilitação pro karatê. Porque a yoga, ela basicamente vai concentrar a energia, assim, em movimentos lentos. Você vai aprender de uma forma mais básica como você vai conduzir. Na verdade, você vai entender como é que a energia passa pelo seu corpo, né? Porque quando a gente está fazendo um movimento muito rápido, a gente não sente, a gente não se concentra tanto em como essa energia está circulando no nosso corpo. Então a gente acaba sendo um nada, ou um vazio, assim, um receptáculo vazio, sabe? A gente acaba não aproveitando mesmo o nosso potencial. Na verdade, é como se a gente não tivesse presente, sabe? Então a yoga ela ajuda a estabilizar isso, ela ajuda a trazer você pro chão. E você ficar no aqui e no agora, realmente, você sentir o seu corpo. Por quê? Porque uma das ideias da meditação, dessa concentração, é justamente de você poder trazer a consciência para o seu corpo. É você conseguir sentir o seu corpo
com a mente. Então, assim, você toma consciência do que você está sentindo. Por exemplo, quando você vai fazer algum exercício depois de muito tempo, você fica sentindo uma certa musculatura, e aí você fala assim, nossa, eu não sabia que... eu nem sabia que eu tinha esse músculo que eu tô sentindo agora porque eu fiz esse movimento. Porque você postou, porque você deu uma atenção para aquele músculo, sabe? Então é basicamente isso, porque na yoga você vai se concentrar em um determinado ponto. Quando você está meditando, quando você está fazendo as asanas. Então, você vai conduzir a sua consciência e automaticamente a sua energia. Mas assim, a partir do momento que você quer concentrar a energia em um determinado ponto do corpo, ou você quer ela circulando de forma mais livre. Então, por isso também que a gente fala que a yoga ela serve para desobstruir, né, as artérias, então melhora a circulação do corpo, né, a circulação do sangue, na verdade, a circulação do sangue no corpo, sabe? Ajuda muito a equilibrar tudo, né, como um todo. E aí, o que a gente tem? Por exemplo, né, eu vou dar um exemplo, na verdade, aqui, que é de uma postura que é muito semelhante, né, na yoga e no karatê, que é a postura do guerreiro. A gente chama de postura do guerreiro na yoga, né? Só que assim, gente, olha só. Primeiro, a gente alinha aqui com o calcanhar na mesma direção, né? E aí, o que acontece? Só o pezinho da frente é que vira pra frente. Com os pés na mesma linha e o quadril de lado, você tem, né, a postura de um guerreiro. É uma das posturas do guerreiro, tá? Aqui, a gente vai ter um ângulo mais reto aqui. Ele não vai ser com o joelho muito não vai ser com o joelho flexionado. E aí esse pé apontando para frente. E aí você faz aquela postura clássica. Só que aqui o quadril é de lado, então tem algumas diferenças, mas você fica 5 respirações aqui, né? Que pelo menos no meu estilo de yoga, é como a gente fica. E aí, fica aqui nessa postura um tempo e depois vira para o outro lado, né? E a gente vai ter da mesma forma esse alinhamento e alinhamento do tronco. E aqui, gente, tem um segredinho, porque assim, com a yoga foi que eu aprendi a estabilizar e resistir mais tempo na minha base no karatê. Por quê? Porque é um pouquinho mais difícil. Olha só, a gente no karatê, como é que a gente faz? Eu vou fazer aqui a Zenkutsu Dashi. No caso do karatê, a Zenkutsu a gente vai colocar em 2 linhas. Então assim, ó, a gente imagina 2 linhas aqui como se fosse a linha do trem. E aí cada pé, ele vai numa linha diferente, ele não fica na mesma linha, igual a postura da yoga que eu acabei de mostrar. Ele fica uma aqui e outra aqui do lado, mas aí você vai flexionar aqui, diferente também. Então, por exemplo, aqui está a patela do meu joelho. Ela vai ficar alinhada com o dedão do meu pé. E aí, o pé de trás, ele não vai ficar assim, apontado para lá, na direção perpendicular a essa linha aqui. Ele vai ficar na diagonal, a 45 graus. Então, você faz um pouco mais de esforço aqui porque você vai flexionar o joelho. Vai ter um pouco mais de concentração aqui nessa parte da coxa. E aqui o quadril também vai ser diferente. Ele vai estar de frente. Ele não vai estar lateral, com o umbigo para cá, igual estava na yoga. Ele vai estar aqui de frente. Então, no karatê, você vai descer um pouco mais, vai ter o quadril aqui para frente. Qual a diferença, gente? Aliás, qual a diferença não? Por que eu entendi que dava para sustentar mais essa postura? Exatamente porque eu reparava que eu conseguia ficar muito mais tempo aqui, e quando chegava no karatê aqui, não aguentava ficar tanto tempo. Essa questão da concentração aqui nesse centro. Por quê? Quando eu falei dos chakras, né? A gente tem aqui o nosso centro gravitacional. Ou seja, a gente tem um centro de gravidade e quando você concentra aqui e você estabiliza esse centro de gravidade, você vai conseguir mais estabilidade mesmo. Então, estabilidade que eu digo até na hora de lutar. Então, assim, quanto mais você baixa o centro de gravidade, mais você consegue ficar estável quando alguém te golpear. Então, você já pode ter visto assim, a pessoa levar muito golpe e nem balançar. Uma das características do karatê, inclusive, justamente é trabalhar muita base. Então, dificilmente você vai conseguir derrubar um karateca, porque a gente trabalha muita base, muita, muito mesmo. E aí, é justamente isso. Então, assim, quanto mais baixa, por isso que eu apoio ainda o karatê tradicional, porque ele traz essa característica, né, de ter a base baixa. Você tá aqui, você vai lutar, você vai ter mais estabilidade. Quanto mais você abaixa aqui, mais você vai ter estabilidade para você lutar. Pode dificultar um pouquinho na hora de se locomover. Então, assim,
Os campeonateiros de plantão vão criticar um pouco, porque eles vão falar assim, mas isso vai prejudicar a mobilidade. Sim, pode ser, mas depende do que você preza, né, do que você quer ter de ganho ali. Então, por exemplo, a minha postura pode ser que mude um pouco quando eu tiver com a ideia de ser mais rápida, né, no campeonato eu quero marcar o ponto mais rápido do que o outro. Então não é tanta questão da força. Mas se eu tô numa luta de verdade, se eu tô num combate ali real, eu vou querer mais estabilidade. É casca grossa, tipo, eu tô aqui e eu tô forte, sabe? Eu crio aquela estrutura, eu tenho base. Então, dificilmente alguém vai quebrar a minha fortaleza aqui, entendeu? Então, eu vou querer uma base mais baixa assim. Então, é interessante, por isso que eu falo que é importante a gente estudar, porque tem muita questão da biomecânica do corpo, tem, tem várias coisas assim dentro da física que a gente, se a gente entender bem, a gente consegue fazer coisas extraordinárias com o nosso corpo, né? Então, dentro da yoga a gente trabalha muito isso. Eu digo que assim, gente, por que a gente trabalha melhor? Porque o foco na yoga é esse. Quando você chega num dojo, não acaba sendo tanto isso, mas era para onde a gente realmente deveria mais olhar. Porque aí a gente teria mais, a gente conseguiria entender mais na essência como é aquele movimento. Na verdade, isso encurtaria muito o caminho para a gente conseguir fazer as coisas de uma maneira mais precisa, né? E mais como ela realmente deve ser, né? Então, eu vou falar aqui para vocês também, ó, aproveitar que eu tô em pé e falar dos chakras, né? A gente tem aqui, na base, o chakra, né, que é base, que fica aqui nessa região do períneo, que vai reger os instintos, né? Os nossos instintos. É justamente essa parte da sobrevivência do eu vou lutar. Aí, tá um pouco acima, né, uns 3 dedos abaixo do umbigo aqui nessa região do útero, né, da mulher. A gente tem o chakra que é o que vai trabalhar a criatividade, né? O, o chakra sexual, né? E por que, gente? Quando a gente vai falar de criatividade, já tem muita a ver, né? Justamente porque fica nessa região do útero, tem a ver com criação, né? Quando a gente vai gerar alguma ideia, gerar alguma coisa, tá tudo ligado aqui. Na boca do estômago, a gente tem o chakra do plexo solar, que é justamente o que vai reger o ego, a vaidade. É por onde vai sobressair, né? Essa coisa que a gente tem do eu vou me exibir como atleta, alguma coisa assim, enfim. Aqui no meio a gente tem o chakra do coração, que é o chakra do amor incondicional, que é o que vai fazer a ponte com os outros. Porque, gente, os 3 chakras que estão abaixo, eles são terrenos, eles falam das características do corpo da Terra. E os 3 acima são os espirituais, que vão fazer essa conexão com o divino. Então, aqui a gente tem o chakra laríngeo, que ele vai reger a comunicação, que é a forma como a gente se comunica com o mundo, enfim, como a gente se expressa no mundo. Aqui a gente vai ter o chakra frontal, que é bem nessa região aqui no meio dos olhos, que é o que fala do terceiro olho, né? Que é o que rege a nossa intuição. E a gente vai ter por último o chakra coronário, o sétimo, que ele vai estar bem aqui no topo, que ele justamente vai fazer essa conexão direta com o divino, né? Então, o alinhamento desses chakras, né, que vai trazer o equilíbrio e a estabilidade para a nossa prática. Então, por isso é importante a meditação. Inclusive, eu vou falar com vocês que quando vocês vão ver no MMA, eu acho que vocês já devem ter visto alguma luta onde tinha algum japonês, e sempre o comentarista acaba falando assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que não sei o quê, porque eles se concentram melhor, né, nas coisas, justamente porque eles têm essa prática da meditação como uma coisa normal, assim, é cultural, é uma coisa que eles aprendem a fazer desde pequeno, e se vocês forem pesquisar, tanto na China quanto no Japão, né, mas assim, mais na China, inclusive tem muita gente estrangeira que vai para lá para fazer um treinamento especial, né, de Kung Fu, Shaolin, geralmente, para poder aprender essa rotina deles. Então, assim, acaba entrando muito nos costumes deles, né? De acordar cedo, de treinar, tem essa questão da disciplina, né? Da rotina. Enfim, eles trabalham muito isso. E é desde pequeno, gente, é cultural mesmo, porque vocês vão ver as crianças sendo treinadas assim desde pequeno. Inclusive, é comum você ver um oriental e imaginar que ele sabe lutar, né? Porque isso é uma coisa que realmente era passada para eles como uma coisa normal do dia a dia. Tipo assim, você tem que saber como se fosse um ensinamento básico. Se vocês forem reparar também no desenho do Naruto, eu não sei se vocês já repararam, mas todas as famílias são ninjas. Pelo menos eu não sei se eu tô errada, não pesquisei. Pra saber se tem alguma família comum ali que não sabe lutar, mas pelo menos das protagonistas, né, de todas que são mostradas ali, eles são todas famílias ninjas. E vocês vão ver que eles vão pra escola e eles não aprendem coisas comuns, tipo, vamos aprender gramática, vamos aprender matemática, física, química, essas coisas. Eles aprendem a lutar.
Aí o foco é a prova de mim, não sei o quê, porque eu quero me tornar um ninja assim, assim, assado. E aí tem os clãs e as famílias que, tipo assim, você é da família tal, você é obrigado a ser melhor do que o outro, alguma coisa assim. Então, por exemplo, a Hinata, que era de uma família nobre, ela era mais delicada, mais retraída ali, mais tímida, né? Mas ela tinha que demonstrar uma melhor qualidade no desempenho dela exatamente porque ela era de uma família nobre. Então, assim, já tinha uma cobrança maior, tipo assim, você pertence ao clã tal, então você tem que fazer jus ao seu nome. Então tinha muito isso, né, se vocês forem reparar. E na escola era assim, eles passavam por provas físicas, era no campo de batalha. E, gente, no mundo real, assim, de alguma forma isso vem do mundo real também, porque eu me lembro de alguma vez ter lido alguma coisa, não sei, da biografia do Jack Chan, e ele tinha esse treinamento na escola mesmo, sabe? Era coisa normal do dia a dia, tipo assim, aprende a lutar e tem aquele treinamento mesmo ali de Kung Fu como uma coisa do currículo escolar mesmo, sabe? Então é normal, é comum, ou era, né, pelo menos em alguma época, era comum ter esse ensinamento como uma coisa básica, sabe? Que todo mundo precisa saber. E realmente, se a gente for olhar como um caminho espiritual, é uma coisa que deveria mesmo ser ensinada para todo mundo, sabe? Porque também é como uma necessidade que a gente tem mesmo de trabalhar o nosso corpo, não exatamente como arma, né, mas de alguma forma a gente é preparado para isso, sabe? Não só como uma coisa de questão de instinto de sobrevivência, não, mas como uma preparação para lutar com outras civilizações que talvez venham como ameaça, né? Porque assim, gente, a gente olha esse contexto de guerra e a gente fala, tá, não deve existir guerra, né? No caso, a gente tá falando de lutar de igual para igual, assim, de humano com humano. Então, tipo assim, não deveria existir é, luta entre as mesmas espécies, né? Briga, assim, conflito entre a mesma espécie. A união é exatamente desse povo, né? Desse povo que é de carne e osso aqui. Mas assim, como eu falei em algum momento aqui para vocês sobre o Atlante, sobre Lemúria, lá no início do vídeo, né? Exatamente isso, tipo assim, existem outras civilizações que pode ser que venham como uma ameaça. Então, tipo assim, quando a gente tira a luta de ser um caminho espiritual, a gente está tirando uma arma do ser humano, sabe? Uma fortaleza. Por quê? Porque se você olhar para essas civilizações mais evoluídas, eu vou pegar aqui, por exemplo, os Pleiadianos, depois vocês podem pesquisar aí, vocês vão ver que, assim, são eu ia falar nações, mas não é isso não, são civilizações mais evoluídas tecnologicamente, e quando eu digo tecnologicamente, eu não estou falando de robô, eu estou falando do corpo mesmo. Se vocês forem ver o filme Alita, vocês vão ver isso, que ela, enquanto vinda de uma civilização mais evoluída tecnologicamente, ela tem um corpo mais forte, mais potente, mais desenvolvido com algumas habilidades que corpos humanos não conseguem desenvolver. Então é muito sobre isso. A gente vai estar falando de um corpo alienígena, né? Ou seja, alienígena porque vem de fora e a gente não tem conhecimento sobre a tecnologia deles. Mas a partir do momento que a gente lembra da nossa própria tecnologia, que a gente também é muito tecnológico, a gente vai conseguir entender quantas habilidades a gente consegue realmente mostrar, se mostrar nesse potencial humano. Por quê, gente? E eu vou dizer que é possível sim, porque um dos maiores exemplos que a gente teve foi justamente o Bruce Lee. Olha só o extraordinário que ele conseguiu fazer com o corpo dele, exatamente porque ele conseguiu entrar nesse estado de consciência, e aí ele, de uma consciência mais elevada, do próprio corpo, ele conseguiu aprender a utilizar essa energia em benefício próprio, né? E fazer aquelas coisas que ele fazia com o corpo dele, né? E aí, ou seja, isso prova que todo mundo consegue chegar lá, né? A gente consegue. Eu falo da yoga porque assim, ele foi através do Kung Fu, mas alguma coisa, né? Encurtou a vida dele, enfim. Então, assim, às vezes a gente vai muito pro extremo também. Então eu vejo que a yoga vem mais com uma questão de achar equilíbrio. Por quê? Porque na yoga você não exagera. Então você, mesmo você dominando as técnicas ali com o corpo, então, por exemplo, a partir do momento que você traz para a yoga, para o karatê, se você não tiver a consciência espiritual mesmo, ou os ensinamentos do hinduísmo, aquela questão mais religiosa ali, você vai acabar derrapando um pouco assim nas suas convicções, sabe? Então, eu acabo achando mais interessante isso. Quando eu falei do Kung Fu, eu não falei assim de um modo geral, porque existem estilos e estilos. Então, como eu falei pra vocês, por exemplo, o Shaolin ele vai ter todo um modelo criado ali, toda uma coisa já pensada e estruturada para que aquilo funcione perfeitamente bem, tanto no espiritual quanto no material. Então, dependendo da prática que você escolher fazer, né, você vai ter diferentes experiências. Mas, assim, pelo menos dentro do meu âmbito, enquanto karateca, eu digo que o complemento perfeito seria isso, entendeu? Já que eu não tive essa experiência dentro do Kung Fu, tipo assim, de artes japonesas, né?
eu fui ter um contato espiritual a, com o reiki, né, que já não entra em questão de movimento do corpo, mas tem essa questão da canalização, né, das energias. Então, já é uma coisa que agrega também, porque vai incluir meditação e vai incluir a parte da canalização de energia. Então, é a condução de energia, ou seja, lá ensina você a utilizar a energia do universo e não a sua para poder curar aquela pessoa, né? Você vai usar uma energia vinda de fora, uma energia da natureza ou uma energia do cosmos. Então, é basicamente isso. E, para finalizar, eu vou falar, assim, eu acho que estou lembrando de mais coisas, mas eu acho que eu posso falar disso depois. É a parte do diferencial, né, do karatê. Eu ia complementar, né, com a parte do comitê, que é a luta mesmo, propriamente dita, né, que é o combate mesmo, né, depois que a gente passa pelos fundamentos no Kihon, aí a gente vai pro kata, que é a luta imaginária, que já é um ensaio pra luta real, aí a gente tem o comitê. A gente tem vários tipos de comitê, mas eu vou colocar aqui os dois principais, assim, que é o que você vai ver mais hoje, que é o Jiu Comitê e o Ippon Comitê. Primeiro, o Ippon Comitê é o comitê de campeonato, que ele é por marcação de ponto. Então, quando eu for entrar aqui no terceiro vídeo falando sobre competição, eu vou explicar um pouco melhor, né, essa questão do meu não apoio, assim, em questão de competição ou do esporte, enfim. Mas, por agora eu vou falar só o conceito, né, a diferença, para que é utilizado. Então, assim, o que você vai ver na maioria das academias é justamente o Ippon Comitê, que já é uma coisa mais focada no campeonato, né. Tem muita gente, assim, tem muito jovem, né, que procura, principalmente depois que teve o Cobra Kai, que eu acho que viralizou, porque, assim, o Karate Kid mesmo, né, que foram os filmes que deram origem à série, que é a continuação, na verdade, né, a série é a continuação dos filmes, o original mesmo, que é o do Sr. Miyagi, que ficou popular, quase ninguém assistiu nessa dessa geração nova, né, que veio aquele do Jack Chan, que era Kung Fu, que não teve nada a ver, porque o nome é Karate, então é Karate mesmo. O Karate original é lá da década de 70, né, esse filme, é uma trilogia, mas não é uma trilogia, né, teve um quarto filme, que foi gravado com uma menina como protagonista, mas aí é como se fosse o recomeço da história, sabe, só que com outra pessoa. Mas o original dos 3 primeiros filmes é com o Daniel San, e o Sr. Miyagi. E aí é o que vai continuar na série Cobra Kai. Então, assim, devido a essa popularização depois, eu acho que mais gente foi procurando karatê, e aí, mesmo antes, né, sempre foi assim, mais os jovens, né, com essa questão de campeonato, e aí eu quero participar, eu quero ser atleta e essas coisas. E aí, o Ippon Comitê é o que mais sobressai. Mas eu vou dizer que mesmo as gerações um pouco mais velhas também acabam aderindo, enfim, porque é o que está mais popular hoje em dia. Então, assim, na maioria dos jogos você vai ter mais essa experiência. Eu, quando entrei, eu tive uma experiência com aliás, quando eu entrei não, né? Porque nos 3 primeiros anos, com o meu primeiro sensei, eu nem cheguei nem sequer a fazer exame de faixa e ele não priorizava muito comitê. A gente ficava mais no Kihon e Kata. E aí eu só fui ter isso depois, esse treinamento a mais depois. Na verdade tinha comitê, mas era mais raro. Tipo assim, eu lembro até que quando eu comecei, a gente começou com luta de chão, inclusive que é uma coisa que o povo acha que não vai ter no Karatê, mas tem também essa parte de chão. Só que a gente treina muito menos, bem menos. A gente foca mais nessa parte de pé, porque é uma luta categorizada, né, como luta em pé, né, ou luta... luta em pé mesmo, gente. Eu acho que eu não lembro se tem outro nome, mas eu devia ter algum outro nome, mas é isso, luta em pé. E a gente, o quê? A gente procura estar sempre em pé porque é onde a gente tem mais vantagem, né? Mas não quer dizer que a gente não tem, porque, por exemplo, a gente tem treino só de queda. A gente também tem treino com alguns instrumentos, tipo com espadas ou com o bo, né? Que é aquele bastão. Tem com o nunchaku, né? Enfim, tem vários outros instrumentos, tem... não me recordo o nome dos outros, não, mas tem. Então, tipo assim, vai variar de academia para academia. Alguns vão ter tido treinamento com essas coisas e outros não. Então, depende do que cada um vai passar pro outro, né? E tem luta, projeção, às vezes tem projeção, a gente tem projeção e tem luta, ó, tem treinamento só de Ashibarai, gente, que é justamente esse treinamento de queda, né, ele não é só assim, igual no judô, por exemplo, de você fazer projeção e derrubar, mas também, e você tem que aprender a cair também, né, mas tem as rasteiras, né, que é o que a gente chama de Ashibarai, e tem vários tipos de rasteiras, né, inclusive tem um menino que treinou comigo numa época que ele tinha treinado tanto Ashibarai que, cara, não tinha ninguém que não caísse quando ele fazia o ganchinho, ele derrubava de todo jeito, sabe? Então, porque ele treinava com um saco de batata, parece que você falou na época. E eu falei, gente, meu Deus do céu, era muito forte, sabe? Então, mesmo que ele só triscasse, já era muito forte. Só o toquinho que ele dava, sabe? Já derrubava. E aí, isso é uma carta na manga que ele tinha, né? E aí, o que que acontece, né, gente? A gente tem
Você vai ver no Kung Fu também, que eles têm. Teve até um filme de um ator que eu gosto muito, que eu esqueci o nome agora, que ele tava fazendo luta no chão. Eu falei, oxe, desde quando vai ser Kung Fu? Mas assim, vai ter algum estilo lá de Kung Fu que vai ter essa parte no chão também. E no Karate também a gente tem isso, sabe? Luta, treinamento de queda, treinamento com armas que não são ah, de, que não são só do nosso corpo, né? Apesar de o próprio nome Karate significar mãos vazias, mas são ramificações que a gente tem, né? Algumas coisas que a gente tem dentro do treino, então é tipo o complemento. Não é o básico, não é o essencial. Enfim, a gente tem, né, o IPOM, um comitê que vai ser marcação de ponto. Então a gente vai focar muito em velocidade e não é aquela coisa para machucar. Então, tipo assim, para quem procura defesa pessoal, até vai ficar se sentindo um pouco prejudicado, assim, nessa parte. Eu vou lhe dizer porque vai trabalhar mais velocidade do que força, então não é tanto precisão, não é aquela coisa que é para acabar a luta ali. Porque no campeonato você não quer acabar com ninguém, você quer se preservar e preservar o outro. É só esporte, né? Como vamos dizer. E aí é só aquela coisa do eu tenho que mostrar o que eu sei fazer, né? Mostrar o meu potencial em cima de um palco, é mais ou menos isso. Assim, dentro do meu conceito. E aí a gente tem o Jiu Comitê. Quando eu entrei no meu segundo dojo, né? Aí era o Budô tradicional. Esse Budô tradicional ele vai trazer muito da história e da filosofia japonesa. Então não é só a questão da disciplina, né? Mas é também muito uma coisa focada exatamente no que o Sr. Miyagi focava lá no filme. Então, se vocês quiserem assistir, vocês vão começar a entender muita coisa. E aí, ele vai falar de um karatê que estava ali na sua essência mesmo, né? No primordial. Só que também ele vai tocar no ponto espiritual, que é justamente o de você lutar com o coração. Então, quando ele falava ali, usa só para defender, só quando for necessário, não ataca primeiro, igual o Cobra Kai fala, exatamente porque, gente, a diferença do Cobra Kai pro Miyagi-Do é exatamente isso. Era o Cobra Kai era a coisa do ego exaltado, né? Então ataca primeiro, mostra que você é o melhor, não sei o quê. Enquanto que no Miyagi-Do era tipo assim, usa só quando for necessário. Por quê, gente? Uma das filosofias que a gente traz para dentro do dojo é você aprende a lutar para não ter que lutar. E esse é acho que o principal ensinamento, sabe? Porque assim, a luta é interna, mas você está preparado para o que der e vier. Quando eu falei das civilizações, dessas outras que são mais evoluídas tecnologicamente, é porque assim, atualmente, né, a gente na 3D está sendo dominado pelos reptilianos, então eles são, de alguma forma, ameaçadores para a gente. A partir do momento que a gente aprende a lutar, a gente consegue se defender dessas civilizações. Eu ia falar dos Anunnakis, né, que foram os que criaram a gente, mas eu acho que eu vou conseguir explicar melhor para vocês dando o exemplo do filme Pantera Negra. Por quê? Lá eles falam de um povo que tinha uma tecnologia mais avançada, que era bem visionada pelos de fora, né? Exatamente porque eles estavam mais evoluídos. E aquilo, de certa forma, na cabeça dos outros que ainda estão aqui com a mentalidade baixa, visualiza aquilo como arma. Então é tipo arma nuclear, essas coisas que a gente vê hoje em dia aí nas guerras, né? Enfim. Quem detém o armamento, quem detém mais tecnologia, quem é mais poderoso, e blá blá blá, e essas coisas. Ali, a gente tem o exemplo de um povo que já está evoluído, que trabalha em conjunto, que tem aquela tecnologia trabalhando a favor deles, e eles são unidos. É tipo assim, a comunidade é um só, não é nada para guerrear uns com os outros dentro do mesmo povo. Que é o que a gente está fazendo aqui na Terra, né? Tipo, somos humanos, todos humanos, estamos conflitando entre nós, com gente da mesma espécie, sabe? Tipo, não faz sentido. Mas é o que acontece quando a gente fica com essa frequência baixa da 3D, sabe? Que é justamente do que os reptilianos se alimentam, que é da nossa baixa frequência. Então, quando a gente eleva, eles não gostam e eles enfraquecem. Então, a gente deixa de ser uma fonte de alimento para eles e passa a viver. Por isso que a gente sai do estado de sobrevivência e entra no estado de vivência. Exatamente porque a gente começa a viver a nossa vida pra gente, sabe? E não pra eles. A gente sai desse robozinho automático e a gente entra na nossa autonomia, eleva a nossa consciência e a gente consegue fazer voltar essa nossa luz que é naturalmente nossa, que nós somos seres de luz, né? Então, o treinar nosso corpo também tem a ver com a questão da integração que eu falei. Por quê, gente? Essas técnicas de combate, elas são básicas. Por quê? Porque quando você vê essas civilizações, assim, lutando, vai ter algum conflito por questão de tecnologia, por questão de territorialidade, alguma coisa. São guerras maiores, né? Não essas aqui que a gente vê, que tá errado, mas enfim, no fim das contas acaba funcionando como treinamento. A gente tá preparado, sabe? Só que para conseguir usar a nossa força com inteligência. Por quê? Porque a ideia da evolução é que a gente use a nossa força com consciência. Então, por exemplo, se você for ver um arcanjo, por exemplo, o arcanjo Miguel, ele é um arcanjo
Ele é um anjo de batalha, por isso que a gente chama arcanjo. O arcanjo ele é mais forte do que o anjo. E o arcanjo, ele foi criado justamente para estar no campo de batalha, ou seja, tem guerras espirituais. Tem conflitos aqui por trás do véu, tá? Que a gente não consegue ver com esses olhos, mas eles estão acontecendo. São batalhas espirituais. E nesse campo a gente vê como a gente tem a nossa força e a gente precisa saber usar ela com inteligência para que a gente possa vencer, para que a luz possa vencer, porque querendo ou não, sempre vai ter o conflito, né, de céu, inferno, de luz e sombra. Então, assim, a luz no final, vocês vão ver que ela sempre vence, sabe? A gente precisa se iluminar, né? Precisa voltar para esse Deus Sol, esse Deus iluminado. E aí a gente precisa mesmo aprender isso. Então, assim, não é só uma questão de você alinhar o seu corpo com a sua mente, mas é também uma questão de você trabalhar a tecnologia do seu corpo, que já está intrínseca desde que você nasceu. Então, você consegue trabalhar todo o seu potencial quando você leva isso para arte marcial. Por isso que eu digo que o sentido foi muito deturpado, porque quando você vai na essência, tudo tem um propósito, tudo tem um motivo de ser. E a arte marcial, ela não foi criada assim do nada. Não é por uma questão de os conflitos internos que a gente tem aqui na Terra, mas eu acho que, pelo menos a minha intuição diz que num propósito maior é para uma luta externa, e é literalmente com outros planetas, com outras civilizações, né? Alguma que seja ameaçadora. No caso, é uma civilização que já está aqui entre nós, né? Então, não. Porque os de fora, na verdade, estão tentando ajudar a gente, né? Ajudar a gente a sair daqui e recuperar a nossa consciência, né? Recuperar a nossa lembrança de quem a gente realmente é. Mas são para esses cenários, entendem? Então, tudo faz parte. Tudo faz um sentido maior quando a gente começa a olhar com mais atenção, com mais profundidade para essas coisas, né? E o Diu Comitê, eu falei Pon Comitê e Diu Comitê, o Diu Comitê, ele vem exatamente como a luta real, é a luta livre, é a luta mais livre que você vai ter, né, dentro do comitê. Ela é liberada, assim, tudo. Então, assim, você vai lutar dentro do dojo, é claro que tem algumas ponderações, então, por exemplo, para acertar no rosto, né, não, enfim, você vai ter um pouco mais de cautela, lutando, assim, com seu colega de treino ali, mas ele é um treinamento mais, ali dentro do tradicional, para você usar, como o Sr. Miyagi ensinava, numa defesa pessoal, caso precise mesmo, assim, um conflito externo, né? Mas é se for necessário. Se vocês forem ver os ensinamentos dos mestres, né, de cada estilo, né, que foi criado no Karatê, o meu, por exemplo, é o Shotokan, né? Então ele veio do mestre Funakoshi, mas tem os outros estilos também, né? Então que vieram outros mestres ali adaptando aquele karatê que eles aprenderam basicamente, né, na ilha de Okinawa, que a gente teve separado ali, né, em 3 regiões, a do norte, a do centro e a do sul. Então alguns karatês vão ser um pouco diferenciados dos outros, né? Eu não vou explicar essa questão da diferença dos estilos de karatê agora não, porque senão fica um assunto muito longo. Mas assim, só para vocês saberem que tem, tá? Da mesma forma que tem estilos de Kung Fu, também tem estilos de Karatê. E cada um vai ter um modelo diferente de trabalhar o corpo, sabe? Então, base mais curta, movimentos mais curtos, né? Outro vai ter base mais longa, a gente vai priorizar coisas diferentes. E, enfim, é basicamente isso. O diferencial do Karatê para as outras artes marciais, eu acredito que seja mais essa coisa mais construída lentamente, assim, em etapas. Como eu disse para vocês, elas não estão separadas, tipo, elas coexistem, mas existe uma preparação maior. Então, assim, porque na maioria das academias as pessoas já chegam procurando, né, o combate mano a mano, corpo a corpo ali, e querem já ir pro vamos ver, né, ali, tipo assim, eu só quero saber que eu vou saber me defender na rua e tal, 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 e aí eles vão já buscando isso. Então, muitas vezes as pessoas não têm paciência para entender o que é a arte marcial na essência. Então, quando você chega, acho que a arte mais popular que a gente tem agora seja o jiu-jitsu, você vai já ter uma coisa mais assim, mas também porque é do próprio estilo, né? E no karatê, você vai ter uma preparação maior para você chegar nesse tal desse conflito. Então, assim, é como quando você quer achar uma pessoa compatível com você, assim, para se relacionar. Primeiro você tem que trabalhar a sua individualidade para depois você se trabalhar numa relação. Então, é tipo isso, você primeiro se prepara individualmente, você se entende qual é o seu estilo, entende qual é a sua personalidade ali dentro, e depois você vai pro conflito. Aí você começa a observar o outro e aprender com o outro. Então, tipo assim, como é que o meu corpo reage àquela pessoa? Porque, por exemplo,
Se você é um tigre, aí você tá lutando com um urso. O tigre reage de uma forma ao urso. A partir do momento que o tigre começa a lutar com a serpente, ele já tem que adaptar alguma coisa ali nas características dele, porque ela vai vir com armas diferentes para lutar com o tigre. É uma outra espécie, é um outro animal. Então, você vai ter uma dança diferente ali dentro do dojo, sabe? Uma harmonia diferente ali nos movimentos. Então, é, por isso é interessante, né? Você primeiro se conhecer, saber o que, que você tem, e aí depois, quando você vai conhecer o outro, você entende melhor como é que você vai usar as suas características para se adaptar àquele conflito específico. Então, a gente toma mais uma consciência antes, sabe? Para depois partir para esse vamos ver aí. Então, é mais isso. Tem uma preparação maior, mas traz mais esse foco assim, para a consciência, para trabalhar o corpo de forma individual no início, e depois é que você vai para essa parte. Então, assim, quem tem paciência, tem mais paciência, quem uh, conseguir né, enxergar o tesouro ali escondido dentro do karatê, vai ficar mais tempo, né, e vai querer aprender mais, querer saber mais sobre isso, né. Então, é basicamente isso. E aí, na terceira parte, eu vou falar com vocês sobre essa questão do esporte. Isso vai ser realmente um pouquinho mais longo, porque é um assunto até meio delicado. Eu vou trazer também algumas outras informações para vocês que vão ajudar muito a vocês entenderem melhor o meu ponto de vista, porque que eu estou colocando, né, me colocando nessa posição, nessa postura, né, assumindo essa postura diante desse cenário. E é isso aí, gente. Então, por hoje a gente termina aqui. Eu acho que eu falei bastante, até escureceu. Já perdi a luz do dia, já estou usando a luz artificial aqui. Acho que vocês nem estão vendo meu rosto direito, mas é isso aí. Eu falei tudo que eu gostaria de falar hoje, né? E vou deixar vocês, e aí no próximo vídeo a gente se encontra, a gente faz a nossa parte final para fechar direitinho aqui, né, assim, esse entendimento e essa coisa que eu quero trazer para vocês da importância do espiritual nas nossas práticas. Então, fiquem com Deus. Se para quem não assistiu a primeira parte, né, eu vou deixar aqui no final do vídeo o balãozinho aqui para vocês clicarem e também na descrição do vídeo, né? E quem ainda não é inscrito, enfim, se interessar né, por esse assunto de espiritualidade, é sobre o que eu falo aqui no canal, dentro de vários âmbitos. Quem quiser ver mais algum conteúdo de karatê também, né? Além do que eu ainda vou postar, né? Pode escrever aqui nos comentários se tiver alguma coisa específica, né? Que vocês queiram ver, enfim. Mas é isso, então, um grande beijo, gente. Tchau, tchau e os.